Fala, patrões! Aqui é Anderson Gonçalves para mais um episódio do Patrão Podcast. Fala, Pedrão! Fala, pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um episódio do Patrão Podcast. Hoje vamos bater um papo que, bom, eu sou suspeito, o Anderson também é suspeito. A gente vai falar com a Michele Gonçalves, que é psicóloga especializada em profissão, carreira, empreendedorismo. Michele Gonçalves. Obrigada pelo convite. A gente já estava batendo um papo aqui, um aquecimento. Um aquecimento, né? Tem que ter um aquecimento já para tanto tempo, né? Exatamente. Sem se ver. Já, eu não falei já pra fica vocês? fresquinho, O quê? né? Eu gravei. Você gravou? Ah, Eu gravou? gravei. Ih, agora eu fiquei com medo, hein? Esse bate-papo. Muito legal estar com vocês aqui, Pô, meninos. muito bom. legal. Mas e aí, Michele? A gente, apesar da gente já saber já um pouco da história, né? Tá. Da sua história, que a gente queria aproveitar que você falasse um pouquinho como você chegou, a querer fazer psicologia, como é que foi antes disso, como é que foi como foi essa trajetória, os desafios, né, que são imensos, né, ainda mais hoje. Hoje em dia pode ser que esteja um pouco melhor do que antes, então conta pra gente, mesmo a gente já sabendo, mas conta pra gente Eu não como sei é que se vocês sabem essas histórias, não. algumas a gente sabe, Não, né? praticamente desde que a gente não se viu mais na igreja, eu nunca mais. Não sei Nunca como mais, é. Pra é. mim vai ser informação Eu acompanho você um pouco mais nas redes sociais, então fui vendo algumas evoluções, né? Então, eu saí do ensino médio e já entrei na faculdade de psicologia. Então, eu entrei com 17 anos, muito nova, adolescente, né? E aí, eu entrei através da bolsa do governo. Então, foi a possibilidade para que eu entrasse na faculdade, senão eu não conseguiria fazer Foi psicologia. aqui perto, né? Aquela Santa... Maria Tereza. Maria Tereza em isso. Niterói. Que era acho que era referência, né? Há muitos anos de psicologia, enfim. Eu entrei na faculdade de psicologia querendo a área social. Até pelo meio onde eu vivia, né? Eu percebi aí que a psicologia social poderia ajudar o entorno. Fui pra faculdade, tem aquele baque, né, do ensino médio pra faculdade. Professor, posso ir no banheiro? Professor, querido, pode ir. Aqui Tá não é livre, assim, né? Aqui não é assim. Eu com 17 anos. E aí, eu muito ansiosa pra ter a grade de psicologia social e tal. E teve a grade da psicologia social. E a professora falou pra mim assim, Michele, se você quiser ter dinheiro, a psicologia social não vai te ajudar, não. Eu falei, não, eu preciso me sustentar na faculdade. E aí eu entrei para psicologia organizacional, RH. Ah, mas essa informação de quiser ter dinheiro, você já, depois de formada, ele te orientou de que... Não, isso durante a faculdade. No começo da faculdade, o professor lá da época lá. Sim. E aí eu entrei na área organizacional, RH, psicologia organizacional, que eu fiquei até 2019. Então, assim, antes mesmo de eu terminar a faculdade, eu já trabalhava, né, com RH e eu fui construindo aí. E aí eu fui passando por empresas, né, consultoria, empresa de engenharia, saúde, enfim. E aí mudou a minha trajetória depois da maternidade, porque eu saía de casa muito cedo, chegava em casa muito tarde. Na época eu tinha minha mãe que me dava esse suporte. E eu falei assim, eu preciso acompanhar meu filho, eu preciso acompanhar o desenvolvimento dele. E ao longo das minhas experiências nas empresas, eu tive excelentes líderes e eu tive péssimos líderes. Péssimos? Líderes. Eu tenho hoje amigas, né, que foram minhas líderes, que foram minhas gestoras, que eu levo pra vida. E eu tenho líderes que eu... Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu comecei a perceber que eu queria crescer. Eu queria não trabalhar somente com RH, eu queria fazer outras atividades. E as empresas começaram a me limitar. E a maternidade... me limitar. Ah, como? Você pensar em projetos e aí você ser barrado pelo seu gestor. Tem uma coisa que acho que você não sei se você lembra, mas o meu primeiro emprego CLT, carteira assinada, quem conseguiu pra mim foi a Michele. É mesmo? Essa informação... Foi o primeiro legal. emprego na época.
Eu tinha acabado de voltar, né? Eu tinha acabado de voltar do Paraguai, tinha pouco tempo. A gente fez amizade lá na igreja. Foi meu e tal. primeiro estágio. Eu lembro, foi seu Aí estágio. você trabalhou E aí na lá. primeira semana você já pegou, já conseguiu. Quando fui ver, eu tava arrastando mais uns 3 ou 4 pra lá. Aham. Michele, mas essa limitação você atribui a já o machismo? Já Não, incompetência, incompetência. Não era porque você era Não é mulher? machismo, não tô falando de machismo, não, porque a maioria das minhas gestoras foram mulheres, tá? Uhum. Recentemente. Não, sim, mas é pelo fato de ter sido limitada. Limitado a Pelas crescimento. mulheres? É. Recentemente estava conversando com um grupo do Sul que está com um projeto de desenvolvimento de liderança e eu falei com elas lá, eu falei, olha só, eu acho muito bacana a gente trabalhar o desenvolvimento feminino, né, enquanto liderança, mas hoje um dos maiores problemas que a gente tem dentro das igrejas, Das igrejas, alto falho. dentro da liderança das empresas, são as mulheres que são muito competitivas, né? Caramba. As mulheres são muito competitivas, entre elas ou no geral? No geral. No geral. Eu acho que no geral. É. Mas você diz em que sentido de competitiva? Vamos lá. Vou dar um Eu exemplo para pesquei. vocês. Vou dar um exemplo para vocês, né? Uhum. Eu sou uma profissional muito ativa. Eu sou empreendedora. Eu sempre fui criativa, ativa, Tá brilhando, tá proativa. crescendo. E aí você está trabalhando dentro de uma instituição. E aí você identifica um problema. Se você identifica um problema, você precisa resolver esse problema. Você monta um projeto e leva para sua gestão. E a gestão fala assim, agora não. Ué, mas tá tudo encaminhado. Não vai dar certo. Não, esquece. Mas nem levou para direção. Já tá falando que não. Em algum momento ela leva para direção. Não foi eu que fiz, foi ela. Entendi. Entende? Uhum. E aí... Mas isso acontece no mundo corporativo. No geral. No mundo corporativo. O problema é quando você começa a se questionar se você é bom mesmo. Porque a outra pessoa tem essa capacidade. A pessoa que tá num Nível corporativo Você começa a se acima. questionar, poxa, eu tô dando tantas ideias, tá, né? Tanta coisa acontecendo. Esse tipo de coisa aconteceu comigo também. Exatamente. E aí eu tive algumas experiências, né? E eu tive uma gestora. Isso pra mim foi muito grave, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Uhum. E aí eu trabalhava num ambiente muito legal, assim. Era uma equipe muito boa, a gente chegava, a gente ria, a gente trabalhava muito, mas a gente convivia. E eu tive uma gestora que ela era muito introspectiva, muito na dela, ela não interagia com as pessoas. E aí ela ficava muito incomodada quando a gente estava conversando e tudo mais e tal. E ela simplesmente pegou o meu computador, me botou de frente para a parede para eu não conversar. Que isso? E aí, assim, era eu, um outro rapaz, ela botou a gente um de costa pro outro, de frente pra parede, numa sala diferente, pra gente não conversar. Aquilo foi de uma agressão à minha personalidade, à minha característica. Eu comecei a sair de lá com dor no estômago, dor de cabeça. Quando eu levantava pra trabalhar, eu falava, ai, lá vou eu ter que ir pra lá de novo. Esse sentimento, né, de você ter que... Você não se tá, adaptar tá... a um local que você não cabe mais. Né? E aí, aquilo ia me fazendo mal, porque não era a Michele, né? Imagina trabalhar gente, eu sou comunicativa, trabalhar de frente pro computador, parede. Aquilo ali pra mim foi de uma agressão, aí eu troquei de emprego. Aí fui para um outro emprego, né? Porque eu acho assim, se você não tá insatisfeito, vai buscar a sua felicidade. Sim. Aí fui para outro emprego. Comecei a perceber as mesmas coisas. Falei, não. Se eu tinha um objetivo de assumir um cargo maior, eu não assumiria o cargo maior, porque as pessoas não iam ver o meu trabalho, porque estava sendo barrado. E aí vem a maternidade, enfim, aí teve uma questão que é muito forte para mim. Eu tenho um filho, então eu fazia a festinha dele no colégio dele, que era mais rápido, 40 minutos, barato, né? E aí eu cheguei pra gestão e falei assim, olha, sexta-feira, meio-dia eu tô saindo que eu tenho a festa do meu filho. Aí ela, não. Aí eu, não. Mas o setor não pode ficar sozinho. Não, mas não vai ficar sozinho, porque é dupla, não. Fulano vai ficar. Não vai. Eu entendi o recado. Quem manda em você sou eu.
A instituição manda em você. Sim. Entende? A instituição manda em você. E ali eu falei, nunca mais eu vou passar por isso. Foi 2017. Nunca mais eu vou passar por isso na vida. E aí eu comecei minha transição de carreira. Aí Transição para o... para o consultório, você, para ter a minha empresa de desenvolvimento, né? A partir dali você teve o desejo de empreender. É o melhor... Porque pra mim é o... se eu percebi que eu estava me limitando dentro das instituições ditas seguras, né? Que todo mundo fala, não, FGTS, né? Não, Fundo de garantia, vale transporte, nananana. Eu sabia que em algum momento o meu crescimento ia ser impossibilitado por uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Mas eu já, assim, te conhecendo, eu vou puxar a sardinha sempre pra ela, pela questão da amizade que a gente tem, né? Mas eu sempre te conheci, eu sempre falei, cara, Michelle, do jeito que ela é comunicativa, vai voar, é palestra, é evento, é isso, que é aquilo, então... Que bom que você enxergava, porque enxergava. Eu me limitei por muitos anos a crescer dentro das empresas. Tanto que pra mim não foi nenhuma surpresa quando eu comecei a ver, eu falei assim, não foi algo de tipo assim, não, eu já sabia que ela ia pra esse lado, pela sua forma comunicativa e tudo, coisa que eu não tinha, eu não era uma pessoa tão comunicativa. Eu acabei me tornando pelas situações que a vida... oportunidades que eu fui, entre aspas, forçado a enfrentar, né? Então eu falei assim, cara, ou eu mudo a minha personalidade, meu jeito, ou então eu vou passar perrengue. E aí essa transição, você tinha uma família, como é que foi essa questão? Então, aí eu tive psicóloga, que pensar então, fora da caixa, né? Uhum. Eu acho que esse é o desafio. Quem tá acostumado a acordar às 5h30 da manhã, pegar o ônibus 6 horas, chegar no trabalho 8, bater o ponto 6, chegar em casa 9, tá acostumado naquele ritmo. E eu sabia que o meu ritmo, ele tinha que diminuir, mas o dinheiro tinha que entrar. Né? Sim. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei 1 ano estudando muito. Minha transição de carreira não foi de uma hora para outra. Sim. Esse Tem gente tempo, que acha que é, né? Não é. Esse tempo estudando ainda estava na empresa. Sim. Ainda era CLT. Exatamente. Eu pagava as minhas contas e reservava um valor mensal para que eu pudesse estudar. E aí eu fiz vários cursos. Por quê? O que eu pensei? Eu tenho 10 anos de RH. O que eu mais faço na vida é entrevistar, é orientar, é promover. Então, eu vou trabalhar com orientação profissional. Fui estudar orientação profissional. Aí, na época, tava bombando o coaching, né? Sim. Tava bombando. Investi pesado. Foi ali que nasceu o meu preconceito sobre isso. Depois a gente... Mas depois a gente fala sobre isso, que eu acho que é importante. Sim. Aí eu fui fazer minha formação de coach. Me ajudou com muitas ferramentas de desenvolvimento Só um adendo, esse profissional. preconceito nasceu por causa das igrejas. Nasceu também porque a cada esquina tinha uma escola fazendo formação sobre isso, e pessoas fazendo uma formação de 3 meses se intitulando, né? Pessoas que sabiam falar já achavam que poderiam que ser era, coach. E aí, assim, eu fiz a minha formação. Investi pesado, saí de lá com muitas ferramentas que eu uso até hoje com desenvolvimento profissional, treinamento, palestra, enfim. Fiz minha formação. E aí fui juntando dinheiro. Fui juntando dinheiro. Viajei com a família. Quando eu retornei, eu achei o clima da empresa estranho. Falei assim, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu já sabia que eu poderia ser desligada, enfim, porque eu já tinha tido vários embates com a liderança. Era uma questão muito pessoal, não profissional, sabe? Sim. O que acontece? E aí, eu recebi uma ligação, falou assim, olha, hospital tal, tô com uma oportunidade aqui. Aí eu recusei. Recusei. Daqui a pouco me ligaram de novo. A gente quer conversar com você. Eu falei, não tô empregada. Na terceira vez eu falei, não. Ninguém liga 3 vezes pra uma pessoa. No mesmo local? No mesmo local, sim. em seguida. O mesmo local ligou 3 vezes. Aí a diretora me ligou. Uma baita diretora. Curioso, se a pessoa me liga e eu falo não, por que ela tá insistindo? Aí a diretora me ligou e falou assim... Será que ela sabe de algo que eu não sei? Não, aí a diretora falou pra mim assim, você pode vir aqui? Eu lembro que eu tava com feijão no fogo, filho pequeno.
Aí ela falou, não, porque eu quero conversar com você. E Falei, você ainda era CLT? sim, eu tava de finalzinho de férias. Final de férias, tá. Aí liguei pro meu pai e falei assim, pai, vem, fica aqui com o Benjamin que eu tenho uma entrevista. Fui. Aí ela chegou pra mim e falou assim, olha só, Uma pergunta, como é que ela te achou? Você já tinha então, um divulgado? cadastro meu num site de empregos antigo. Antigo. Muito Já aconteceu antigo, comigo, já. muito antigo. Porque eu não tava Isso buscando. nunca aconteceu comigo. Eu não tava buscando. Eu sabia que em algum momento eu poderia ser desligada. E eu ia aproveitar esse dinheiro para investir mais, entendeu? Uhum. E aí ela falou assim, olha, eu preciso de você aqui para implantar o setor de RH. Quanto que você quer ganhar Opa! para vir pra cá? Aí na hora eu falei assim, é a minha oportunidade. É, e você já tá por dentro dos preços. Aí eu você falei, sabe tudo, tanto. Aí ela, você começa quando? E Olha! de Deus. De Deus. Isso é de Deus. Cheguei em casa, meu pai aí, eu falei assim, vou pedir demissão. Ele, tá maluco, não sei o que, tanto tempo de empresa. Falei, não, eu vou ser PJ, foi a primeira oportunidade PJ. Meu horário flexível, Uhum. trabalhando 3 vezes na semana. Eu falei, agora Mas pedir é o demissão momento. dói, cara. Pedir... Pedi feliz. Quanto tempo? Não, 10? aí- Não, eu tinha 2 anos, 3 anos no máximo. Dá. Pedi feliz porque o ambiente já não estava me proporcionando crescimento, desenvolvimento, pelo contrário. Eu estava questionando a minha capacidade. É, aí não rola, velho. E aí é muito agressivo, Uhum. entendeu? Agora, você fez um comentário sobre a questão do trabalho do ambiente corporativo e mãe. Eu tive uma experiência com uma funcionária na época que eu trabalhava numa startup que existe, não tem como a gente negar que existe esse preconceito. Infelizmente. Existe. E eu lembro até hoje que eu comecei tentando contratar alguns homens, porque era um ambiente mais masculino, da startup, e não estava dando certo. Eu te falei isso Falou. no anterior. Não estava dando certo. E aí eu falei, começar a dar oportunidade para mulheres. Contratei uma, deu certo. Quando eu vi, já estava com 5. E eu lembro até hoje que quando eu fui entrevistar, eu fiz aquelas entrevistas... como é que é? Em grupo, né? coletiva. Coletiva, em grupo. E eu lembro até hoje do comentário de 2 mulheres. De 2 mulheres. Eu olhei assim, isso, aquilo, tal, e não tenho filho. Mas assim, Enfaticamente. enfatizante, e não tenho filho. Porque as outras tinham filho. Como se fosse algo... Tipo assim, ó... eu tô livre aqui, tô eu tenho livre disponibilidade pra você. de horário. Mas peraí, Cara. deixa eu ver se eu tô entendendo o raciocínio de vocês. Realmente a mulher que ela tem filhos, ela é tão disponível profissionalmente quanto a que não tem? Como assim, disponível? Disponível pra empresa Não, o que ele tá dizendo é que as mulheres falavam enfaticamente, eu não tenho Tenho filho, como se filho? fosse algo melhor Não, é melhor. do que É as menos meninas com impeditivo. filho. E essa é a minha pergunta, vocês acham que não é? Eu acho que a mulher sem filho tem mais liberdade. Não. Cara, totalmente É relativo. outro comportamento e é outra motivação. E aí, o que eu fiz? Nós já discutimos isso, Sim. eu acho, muito tempo E aí, atrás, o que mas que eu eu fiz? penso que elas se comprometem mais. Quem não tem filho? Aqui tem. Aqui aqui tem. tem. Comprometem mais. Mas até homem com filho também, mas enfim. Enfim, o que eu fiz? Eu fiz questão, quando elas disseram isso, acabou. Eu chamei 2 que eram das mais destacadas entre as 5, todas eram ótimas. Essas 2 que eram mais destacadas, fazia hora extra até tarde, inclusive. Chamei as 2, contei a experiência, falei assim, ó, essas 2 trabalham aqui, uma tá 6 meses, outra tá 8 meses, fazem isso de função, chegaram aqui, não tinha muita experiência, correram atrás, fizeram um curso. E detalhe, as 2 têm filhos. Aí, quando eu falei, as 2 têm filhos, as outras mulheres que estavam lá com filhos deram aquele sorrisozinho de sarcástico, né? De tipo assim, gostei desse cara. Posso fazer um comentário? Pode. Eu, enquanto profissional de RH, eu já passei por muitas empresas. Uhum. E eu já tive contato com muitos gestores. Com o discurso, né? Assim, eu quero desse jeito, tem que ser dessa forma, não pode ser dessa forma, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não. Eles têm uma receita de bolo. É que é a pessoa perfeita, né? O que é ser perfeito? E em relação à maternidade, né?
muito se questiona. Quando você fazia entrevista, que você tem um filho, alguém te perguntava assim, se seu filho ficar doente, com quem que você vai deixar? Alguém te perguntou isso? Não, nunca. Pra mulher toda hora. Sim, eu reparei. Imagina. Pra mulher é toda hora. Eu nunca fiz essa pergunta. E isso é ruim? A empresa não tem que ter essa resposta? Tem que ter esse feedback? Mas por que não pergunta pro homem e pergunta só pra mulher? Pelo machismo pelo estrutural que pelo mesmo motivo. O homem tem que trabalhar. Sim. Ele Não, tem que estar na beleza. rua trabalhando. E a mulher também. É pelo mesmo motivo, que quando eu levava meu filho no médico quando eu era pequeno, As pessoas levavam um susto. o pediatra perguntava: Cadê e a a mãe? Cadê a mãe? É isso Não, aí. eu passei por isso. Meu filho, eu passei por isso. É isso mesmo. E aí, a mulher, quando ela é engravida, dentro da empresa, ela só vai falar depois de 3 meses que ela, né, que vingou a gravidez, vai falar 3 meses. Ela já passa a gravidez pensando se ela vai retornar ou não. Cara, essa discussão é bem delicada. É muito delicado. Eu tô falando Eu como já cabeça de empresário, eu sei o porquê. Porque se a mulher vai ficar 9 meses fora, quem vai me sofrer? Vai ser um gasto a mais. Ela não vai ficar 9 meses, ela vai ficar 5, no máximo. 5, 6. Mas nem todas. Aí vão Algumas entrar em em- detalhes aí da prática, Aham. né? Eu trabalhei... Na sexta, eu tive meu filho na terça. Eu trabalhava em São Cristóvão, um Que sol isso? do caramba. Prematuro? 9 meses, 9 meses. Sexta-feira, trabalhei, terça eu tive meu filho. Caramba. Eu tive uma funcionária que engravidou, botou atestado de que não podia trabalhar. E na época a gente teve que acionar advogado porque ela estava em Arraial do Cabo fazendo a curtição dela. Acontece. Né? Sim. Ela não poderia trabalhar. Mas ela poderia estar viajando durante. Enfim. E colocando Isso em redes sociais. em redes né? sociais. E aí, qual é a questão da maternidade? Que eu acho assim. É um momento muito delicado da vida da mulher. O corpo muda, o hormônio muda. A cabeça muda? Muda. A cabeça muda. Né? Total. Minha cabeça antes de ser mãe para agora, por eu ser mãe, que hoje eu sou empreendedora. Uhum. Talvez se eu não tivesse filho, eu estaria dentro das empresas ainda. E aí, imagina, você engravida e você fica com medo se você vai voltar da licença maternidade ou não. Existem empresas que têm, sim, um preconceito. Ih, engravidou, ferrou. Não, gente, a mulher grávida, ela não tá doente, não. E aí a gente tem que também quebrar alguns estigmas e chamar essas mulheres para essa responsabilidade que gravidez não é doença. Agora, esse preconceito, né? A mulher engravidou, a Então mulher seria tem uma filho. questão de orientação para ambos os lados. É uma questão Da empresa da também. empresa ter profissionais, um RH para falar para a direção, para falar para esse gestor que não há problema nenhum De das mulheres apostar na engravidar. mulher certa, porque como eu falei pra você como cabeça de empresário, eu já passei por isso de ver essa situação da gravidez ser uma doença. Não é. Onde a mulher falta todo dia. Acontece gravidez de Não, riscos. agora olha só, é fato. 2 vezes no mês ela vai faltar porque ela vai ter que fazer o pré-natal. Uhum. A equipe, a empresa precisa abraçar essa mulher. Não falar, ela vai faltar de novo. Vai, porque ela tá gerando um ser, ela precisa ir no médico, ela precisa fazer pré-natal. Vai ter dia que ela vai chegar um pouquinho mais tarde porque ela passou mal. Não tem problema nisso, desde que ela continue produzindo, Uhum. entregando resultado. Essa questão da maternidade é uma mudança de chave muito significativa e a gente precisa. Já tem empresa que contrata mulheres grávidas, Sim, raro. mas já tem. Eu no meu São LinkedIn. Paulo é normal. No meu LinkedIn eu vi 2 vezes só. Assim, pessoas Tem falam muitas assim, tá. empresas. Home office, então. Não, mas é porque impactar. é porque é aquilo também. Tem uma questão, isso na época que eu tava em São Paulo eu via, né? Tem uma, como que eu posso dizer? É uma questão de que acha que a presença da pessoa significa que ela está sendo produtiva ou não só pelo fato dela estar presente. O home office já acabou com isso, né? E tem. Não, mas antes disso, o que eu tentava mostrar? Eu falava assim, pô, tinha gente que, às vezes, principalmente mães, né, que chegava e falava comigo, preciso levar meu filho ao médico. Eu falei, tá, adianta tudo que você tiver que adiantar e tranquilo. E tava adiantado, só que
O gestor olhava, o gestor que era o meu gestor direto, chegava, olhava e falava assim, mas cadê fulano? Ah, foi no médico. Pra levar o filho e tal. Pô, mas e aí? Não, e aqui já tá tudo adiantado. Pô, mas e aí? Falei, E aí o quê? e aí que já está tudo adiantado. Ela fez o trabalho dela, Ela já foi fez o levar trabalho filho. dela e foi levar. É tal. o hábito do cara de ver ter a que cadeira tem que ter alguém. A Tem que- cadeira mesmo. vazia quer Vazia, dizer que tá é. gastando. Tá Olha, pagando a toa. ó, uma coisa que eu sempre pensei enquanto eu era funcionária. Tipo assim, ó. Feriado, quinta. Sexta-feira, você adiantou tudo a semana toda. Aí feriado na quinta e sexta-feira o pessoal vai trabalhar. Se você adiantou de segunda, terça, quarta, quinta é feriado, sexta-feira, muitas vezes eu cheguei na empresa só pra bater ponto. Sim, E era site de fofoca. E eu trabalhava pra mim só porque a pessoa queria ver a pessoa ali. E aí eu comecei a perceber que eu tava perdendo tempo. E hoje, pra mim, tempo é prioridade. sim, sim. Michele, uma pergunta que eu não posso esquecer. Uhum. Eu nunca vi. Trabalho desde, sei lá, vou tentar lembrar aqui, eu não lembro. Até porque eu não quero me comprometer com a minha idade. Eu só tenho 25 anos, então, mas eu trabalho há muito tempo. Vamos lá. Existe. Eu nunca vi, já procurei. Tá. Entrego. Diferença salarial na mesma função de homem para mulher. Sim. Existe. O cara ganha. Ambos fazem a mesma coisa. Eu não tô falando naquela situação onde Existe. o cara paga um pouco mais o homem porque ele dá ajuda no estoque. Vai lá e pega as caixas. O cara não vai pedir isso pra mulher. Existe. Ambos fazem a mesma coisa, paga só porque ela Mas mulher na ganha bem, mesma função. na mesma função, sem tirar nem pôr. Existe. Existe. Eu nunca vi. Não, existiu, eu acredito que Existe. existe, mas Existe. Eu nunca Mas vi. existe olha só, isso em empresa estamos- grande, empresa média ou empresa pequena? empresas. Porque não- Sabe por quê? Eu só Olha trabalhei pra só. empresa média, pequena, Vamos então eu não- supor. eu nunca vi. Vamos supor, né? Pretensão salarial. O desespero das pessoas é quando a pessoa fala: qual é a sua pretensão salarial? Pra mim é uma pergunta que não É. deveria existir. Também acho. Que... Mas, né? Qual é a sua pretensão salarial? Aí a pessoa já fica: eu ganhava, sei lá, 3 mil, mas eu quero voltar pro mercado, então eu vou botar 2. Te juro que na última vez que eu fiz, coloquei no currículo, coloquei 10 mil. E aí? Lógico que ela não me chamou. Na outra que eu coloquei um salário e meio também não me chamou. Então não é isso. Não sei nem porque essa assim, pergunta tá lá. Aí pretensão Eu quero saber porque essa pergunta tá lá, tá? Porque a gente tem uma faixa de cargos e salários de contratação. A gente tem o nível júnior, pleno e sênior. Então a pessoa já tem que saber o salário pelo qual a empresa paga pra aquele cargo? Vamos supor. Não, é sempre quem paga Vamos menos, dar um né, exemplo. cara? É quem paga menos. Vamos lá. né? Eu tô com uma oportunidade de emprego de analista financeiro, Uhum. tá? Analista financeiro. Dentro da minha empresa, tem o analista júnior que ganha 2, tem o pleno que ganha 2.800 e tem o sênior que ganha 3.500. Uhum. E aí o Pedro me manda o currículo e fala assim: eu quero minha pretensão de 2.200. Tá dentro da faixa. Ele mandou dizendo que quer ganhar 5. Tá dentro da faixa. Não tá dentro da faixa porque é 3.500. Mas aí a empresa Mas aí eu vou avaliar o currículo dele se vale a pena ou não. Porque a gente tem o gap também. Porque o salário de 5 mil pra empresa é 10 mil. Tá, né? a resposta que eu quero é o seguinte: vocês deixam de contratar porque ele quer ganhar 5 ou vocês negociam com ele? Negociação, dependendo Tá. do estilo da empresa. Só pra saber Tem se não empresa me- que limita. Só pra saber por que eles não me ligaram. Tem empresa que vai limitar. Tem pessoas que vão negociar. E aí vai muito do currículo também, né? Porque tem pessoas que têm um currículo básico e querem ganhar absurdamente. E aí a gente tem que adaptar também dentro da estrutura financeira Olha, meu da filho, o seu empresa. currículo você não merece ganhar isso tudo, não. Mas eu tô pagando o X. Quer, Entendeu? quer. E aí, essa é a questão da pretensão, né? E até para pesquisa de mercado também. Muitas empresas fazem isso. Quanto que tá pagando lá fora? Tá, e você, como trabalhando no RH, você dizia pra empresa que essa pessoa tá apta e Eu já postei muito candidato. já. Eu já postei. Muito candidato falar, vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena pagar mais um pouquinho, porque essa pessoa vai vir com uma visão de mercado, tá vindo de uma empresa grande e deu certo. Michele, quantos as pessoas que você avaliou chegam pra passar por uma avaliação com um sorriso nos lábios? Na entrevista, Na entrevista. todos. O problema é depois que é contratado. É mesmo? Porque quer conseguir uma oportunidade, a pessoa é simpática, a pessoa é educada. Isso é uma A pessoa coisa... não tem problema com trânsito. No bairro dela tem ônibus toda hora.
tá Isso tudo tá bem. tudo Tá bem. tudo Agora eu vou te ótimo. perguntar. Passou do período de 3 meses, aí começa o Mas problema. existe já, com base na sua experiência e perguntas específicas que você consegue pegar a Entrevista pessoa? Total. Consegue Entrevista. pegar essa pessoa que é uma grande de uma mentirosa Sim. e essa Legal daqui... isso aí. Não, essa Ó, Legal isso eu aí. já fui Legal isso aí. enganada, tá? Você lembra que eu já te falei. Ó, né? eu Aham. já fui enganada, ok? Porque eu sou ser Claro, humano. óbvio, né? Enfim, mas a entrevista por competência, ela tem exatamente esse papel. Esse papel, né? É, Pô, que maneiro. vamos supor, o analista financeiro, né? Aí ele começa a colocar vários nomes técnicos no currículo. Eu não sou analista financeira. Uhum. Eu não entendo desses, né, do técnico. Quem vai fazer entrevista técnica é o gestor lá do financeiro. Aí, aí eu falo assim, você trabalhou com a equipe? Trabalhei. Me fala como que você fez a gestão da sua equipe no momento de crise? Aí a pessoa fica, então, no momento de crise... Não, minha equipe era ótima. É impossível uma equipe ter ótima e não ter momento de crise, gente. Não existe. Não, mas aí eu falo assim, lembra de uma situação? Aí você percebe quando a pessoa fala com propriedade? Aham. E quando a pessoa quer dar aquela Miguel. enrolada. Com certeza. Então seria muito melhor se o cara falasse, olha... Ó, não tem experiência, não com, tenho equipe, experiência com equipe, mas eu vou me preparar eu pra tive, isso. mas eu não era o gestor, eu só fui comandado e tal, né? Agora, uma pergunta que, na verdade, uma pergunta do porquê fazem esse tipo de pergunta. Que eu pelo menos, eu tenho quase certeza que é uma pergunta totalmente estratégica. Totalmente estratégica. Qualidades e defeitos. Ah, eu não faço isso não. Eu não pergunto Não. mais Você isso não pergunta? Não, pra quê? Eu acho que... Porque eu sou perfeccionista. É o padrão, né? Eu sou perfeccionista. Eu Na falar, cara, cabeça da eu pessoa na que época, recebe na a minha a época... pergunta é tipo, agora que eu tenho que mentir. Se eu nunca Na menti minha época eu falava. por ideologia Na minha época eu- espiritual, vou mentir Cara, agora. na minha por favor. época, eu falava. Aí a pessoa não, foi muito engraçado uma que eu fiz em São Paulo, na época que eu morei, que eu cheguei lá e falou assim, mas me fala qualidades e defeitos. Aí eu falei, tá, vou começar com os defeitos. Aí ela já ficou assim, sou teimoso, sou inflexível e sou presunçoso. Aí a menina- Pronto. Aí a menina, tipo Desclassificado. assim, não, você disse que é teimoso assim, você quer dizer que é determinada. Não, teimoso mesmo. Eu sou uma pessoa teimosa. Mas aí eu fui e mencionei as qualidades. E a menina, ela ficou espantada porque, tipo assim, é a primeira vez que alguém fala os defeitos De com verdade, né? não, assim. fala os defeitos assim, com tanta convicção, assim, Aí eu falei assim, cara, porque eu Olha a sou... diferença. Pedro, dentro da sua experiência profissional, das suas competências, quais são os pontos que você acredita ser importante, que você precisa ter uma atenção para desenvolvimento? Pô, mudou muito, cara. Também. Mudou Tá perguntando muito. quais são os defeitos. Parabéns, aí, Pronto. ó. Tá perguntando Você quais são os defeitos. entendendo? Mudou Sim. muito, mudou muito. Dentro da sua experiência, da última empresa que você trabalhou, com certeza você teve experiências positivas, experiências negativas. Negativas, sim. Resgata. O que você faria diferente? Por quê? Olha, Pô, dá mudou tempo tudo, da pessoa processar. Poxa, eu tive esse E comportamento. aquela famosa história de que não pode falar mal da outra empresa. Eu acho isso uma completa bobagem, particularmente. Porque eu tava falando assim, por que saiu? Porque tá contornado? Eu falei assim, eu já falei, não, porque eu não gostava de lá, me trataram mal. É isso, outra aquilo. mentira, é outra mentira. Aí, o que é que outra você- oportunidade pra mentir. Aí, o que você pode falar? Recentemente, eu fiz uma consultoria com uma menina que ela ficou um tempo numa empresa, a empresa já não fazia bem pra ela há muito tempo. Ela demorou pra caramba, ela fez mentoria comigo, demorou mais uns 2 anos pra fazer essa transição, né? E depois da maternidade. Uhum. E aí ela falou assim, eu odeio aquela empresa, eu não gosto. Eu vou falar o quê? Eu falei, o que você vai falar? Durante tanto tempo, eu desenvolvi as minhas funções de forma exemplar. Depois eu comecei a perceber que o que eu queria propor de desenvolvimento não estava sendo acatado. E aí eu percebi que era algo mais pessoal do que profissional. Por um certo tempo, eu até fui suportando, mas chegou um momento que pra mim não cabia mais. Quem tá ouvindo já sabe que ela teve problema com o gestor. Sim. E o que acontece, infelizmente, é normal. Acontece. Que aí eles já pensam, você tá falando mal da outra empresa, eu vou falar mal da gente. E aí eu já penso o seguinte... Depende, se eu você já tem penso um o clima seguinte, se organizacional você- legal, se você tem um eu ambiente falo assim, bacana... se o teu ambiente é bacana, se tudo, você não tem que ficar preocupado com isso. Você não Claro tem que ficar... que não. Eu sempre acho que a pessoa que se preocupa com isso, se preocupa em... se falou mal da outra empresa, é porque essa empresa tá devendo.
Ah, tu tá preocupado e assim, que vai gente, e a adaptação. A mesma empresa que eu acho que é ruim, o outro adora. Exato. É adaptação, é a minha personalidade, é a sua personalidade. E aí, assim, o que eu acho que é bom, o outro acha que é horrível. E empresa vai ser assim. Agora, por que que as empresas gostam de pessoas que pensam fora da caixa, mas colocam ela dentro de uma caixa? Nossa, pergunta de milhões, né? E realmente você percebe que existe esse movimento dentro das empresas. Quando você vai fazer uma prova de seleção, quando você vai passar por uma entrevista de RH, nitidamente parece que eles estão procurando esse funcionário brilhante. Aí você entra lá, esse brilhantismo é afogado. Eu vou trazer um pouco da minha experiência para vocês, né? Quando você vai. Hoje eu não presto mais serviços de recrutamento e seleção, porque eu fiz isso por anos. Sim. Agora, meu serviço é treinamento, desenvolvimento, mentoria de carreira. Mas enquanto recrutamento e seleção, eu tive um cliente que era uma estrutura familiar e eles estavam buscando uma recepcionista. Só que a estrutura de um ambiente familiar já é uma estrutura mais restrita, porque sempre vai ter alguém que quer mandar mais, outro quer mandar menos e tudo mais e tal. Quando você contrata um funcionário, você precisa entender qual é o perfil daquela empresa, Exato. né? E aí eu fiz o processo seletivo, e aí eu deixei 3 candidatas. Uma que tinha um perfil mais júnior, não dominava tantas atividades, com salário de 1.500. Uma já tinha uma certa maturidade, mas tinha um perfil mais de ser direcionada. Ela precisa de alguém direcionando. E a outra tinha um perfil mais proativo. Essa da proatividade, né? Aqui, da criatividade e tudo mais, eu sabia que ela não ficaria. Sabia. Porque o perfil da empresa era... uma das gestoras, ela gosta de direcionar. Uhum. Ela não quer ninguém com autonomia. Ela ter quer... controle 100%. Exatamente. Botei 3 candidatas. A minha aposta era proativa. Tipo assim, se você quer alguém para dominar, bota ela que ela vai resolver tudo. Qual foi o perfil que a minha cliente escolheu? A que gosta de ser direcionada. Então, eu, enquanto RH, enquanto recrutamento e seleção, a gente tem que pensar de forma estratégica. Ou a gente tem a capacidade de matar um candidato e a gente tem a gente tem a capacidade de potencializar. Depende do perfil da empresa. Porque tem empresa que pede muito sempre que você use a camisa da empresa, mas a empresa não está nem um pouco interessada em colocar a sua camisa, Não. né? Tá nem um pouco interessada. Então, assim, aí é a experiência mesmo, assim. Eu preciso entender antes quem é aquele cliente. Porque ele pode chegar pra mim e falar que ele quer alguém que pense fora da caixa. Mas no meu diálogo com ele, eu perceber que não, que ele é centralizador. Que ele não vai permitir que alguém entre na empresa dele pra fazer algo que ele não pensou. E tem perfil pra tudo, tá, gente? Tem perfil pra tudo. Agora, a gente precisa pensar, aí, o profissional, pensar na personalidade, nas características, na estrutura da empresa pra não matar um profissional. Porque aquela senhora que foi contratada, ela tá fluindo muito bem, porque ela gosta de ser direcionada. Mas se por algum acaso escolhessem a da proatividade, ela não ia ficar, porque a gestora não ia permitir que ela pensasse fora da caixa. Porque o discurso do pensar fora da caixa agora é moda, né? Todo mundo tem que pensar fora da caixa. Não, todo mundo gosta. Mas a gosta empresa quer da um ideia profissional disso. assim? Não quer. Não quer. Muito já, a maioria não quer. Depende, A maioria não depende. quer. E aconteceu, e eu fui direcionado pro empreendedorismo, que eu já tinha me percebido isso já há muito tempo, foi justamente porque eu já quero chegar chegando mesmo. Já chegar, falar, pô, eu lembro até hoje uma empresa que em uma semana eu fiz... Chega com gás, né? Eu chego com gás. Eu lembro que uma semana eu vi um monte de irregularidades. Eu fiz uma lista, fiz uma apresentação de PowerPoint, chamei todo mundo e tal, e eu apresentei e, tipo, como se eu não tivesse feito nada. Aquilo ali, eu olhei e falei assim, cara, não dá. Falei, não dá, não dá. Cara, eu passei final de semana preparando, fiquei todo animado. Super animado, motivado. Eu falei assim, não. Você entende como uma empresa, um gestor pode acabar contigo ou pode potencializar? Entendo. É isso.
Ele preparou uma apresentação, ele apresentou e qual foi o retorno? Nada. Mas quanto tempo você leva para identificar o perfil do seu cliente em relação a isso? Ah, um bate-papo. Um bate-papo você consegue? É. Bom, quando eu fazia recrutamento, hoje eu não faço mais, mas é um bate-papo. E aí eu pergunto mesmo assim, qual é o perfil da sua empresa? Qual é o candidato que você quer? Mas peraí, aí você toma as decisões com base no que ele falou. Mas aí o olhar crítico, né? O olhar profissional. É isso, não, eu quero uma pessoa que pensa fora da caixa. Mas por que as pessoas não param aqui? Ah, porque fez isso, porque fez aquilo, aí você percebe. Entendi. Entendeu? Tem várias técnicas que Agora, você usa com relação à orientação ao mercado de trabalho, você faz esse tipo de... que faz... Você consegue perceber e poder potencializar... eu de tenho repente a pessoa dezenas de perguntas em relação a isso. A pessoa às vezes você começa a perceber que ela tá indo, sei lá, para uma área, você percebe que essa área não tem a ver com a área que ela tá indo porque hoje eu percebo que muita gente quer fazer o que dá dinheiro. Ah, não, quero fazer o que dá dinheiro, mas não gosta nem um pouco daquilo. Posso mudar? Hoje em dia, os pais querem que o filho faça alguma coisa que dê dinheiro e hoje os filhos não querem nem fazer mais faculdade, querem empreender para ter dinheiro. E antigamente os pais mandavam, havia um conceito na sociedade, não sei se dos pais, mas de que você tem que fazer aquilo que você gosta. E eu não sou nem cá nem lá. Ah, não, eu acho que é impossível sustentar fazer uma coisa que você não gosta por muito tempo. Então, fica insustentável. Então eu seria, no caso, uma pessoa mais adaptável, porque eu acho que dá pra fazer algo que você não gosta assim uma vez que você consegue. Adaptabilidade é ótimo. Que você consegue sustentar Todo sua família. Todo mundo vai fazer alguma coisa que não gosta em algum momento. Sim, claro. Porque até por o exemplo, que você gosta em dado momento, tem hora que enche um pouquinho. Sim. Cara, tô falando por como exemplo, músico, fiquei 12 anos como músico, teve uma hora, tudo bem, era um nicho muito específico. Não era um músico que cada dia tocava um estilo diferente. Era somente um estilo. Tem uma hora que, caraca, já tá chatinho isso aqui. Eu, por exemplo, dentro da minha profissão, tem coisas que eu gosto Você da gosta, minha profissão. Dentro da minha profissão eu gosto, mas tem situações e dias e tudo que pra mim é insuportável, insustentável. Eu sou muito privilegiada, então, gente, porque eu faço o que eu amo. Não, eu faço o que eu amo. E eu recuso o que eu não quero fazer. E não, eu tô falando, eu faço o que eu amo. O que eu tô te falando, eu também, eu gosto muito, por exemplo, da área de tecnologia. Mas como eu dependo, por exemplo, de pessoas, ou seja, de clientes, tem situações que eu olho e falo assim, cara, não. E foi uma coisa que me levou a ter o meu próprio negócio, foi por causa disso. Porque hoje eu posso dizer não. E antigamente eu estava dentro de uma empresa, falou, você vai atender, vai fazer isso. Eu falei, não quero. Você vai e pronto. Antigamente, quando se falava de orientação vocacional, que hoje não é mais orientação vocacional, orientação profissional. Né? Porque vocação diz que vem, né? A vocação profissional você vai se adaptando. Eu ia fazer uma pergunta em relação à orientação vocacional. Orientação profissional. Geralmente, quem chega pra mim são os pais. Meu filho tá no 2º, 3º ano, tá perdido e eu preciso da sua ajuda. Aí eu tô falando com um adolescente. E aí, gente, são perfis de adolescentes totalmente diferentes. Que a gente precisa falar sobre isso. Existe o adolescente que é mais maduro, que tem uma estrutura familiar que impulsiona ele a ser maduro, e tem aquele adolescente que tem uma estrutura familiar que impulsiona ele a ser o bebezinho da mamãe, do papai, da vovó, da titia e assim sucessivamente. São orientações totalmente diferentes. Quando uma mãe chega pra mim, um pai fala assim, eu quero que meu filho faça orientação profissional, eu não fecho nada assim. Eu falo assim, ele pode ir orientação profissional, eu vou no consultório. Sim. Atendimento eu faço online. Ele pode ir no consultório pra eu conversar com ele, porque eu preciso entender quem é aquele adolescente. Porque já chegou adolescente pra mim e falou assim, eu tô aqui porque minha mãe me obrigou. Eu tô aqui porque meu pai me obrigou. E aí eu vou conversando com ele. Não, mas o que você pensa de profissão? Não quero fazer faculdade agora. Tô pensando em outra coisa. E aí o pai quer que você resolva o problema, né? Esse problema. Não, vai lá na psicóloga que ela vai te ajudar. Faça o milagre. E aí eu converso com esse adolescente e vejo, porque são realidades diferentes. Tem adolescente que já sabe o que quer fazer, só quer ter uma confirmação. Tem outros que são induzidos pros pais do dinheiro. Eu já tive uma orientanda
que ela queria fazer uma área, o pai queria que ela fizesse outra e a mãe queria que ela fizesse outra. Que legal, hein? E aí o pai visava o dinheiro, a mãe visava a satisfação profissional e a menina queria fazer outra coisa. A satisfação dela. A satisfação dela. É. E aí o pai queria que ela fizesse medicina, a mãe queria que ela fizesse a pedagogia e a orientação dela foi toda para artes. Nossa, cara. Toda Aqui pra arte. menos tem uma garantia financeira. Se for parar pra depende, né? pensar, For parar pra né? pensar, Não. né? Vamos lá. Fato, comparando com as outras. E aí, pra essa adolescente, era uma angústia, um sofrimento, porque ela tinha que suprir duas expectativas, do pai e da mãe. E ela, nesse processo todo? E ela sofria. E eu chamei esses pais, né, pra conversar, e o pai era muito enfático, não tem que ter dinheiro, não. E a mãe, não, tem que ser satisfação, e não sei o quê, porque aí a mãe tinha um histórico de insatisfação profissional, tinha feito uma faculdade que não tinha cursado, E o pai blá, tinha blá. um histórico E o de pai tinha de frustração financeira. Exatamente. E a questão dela foi pra arte. Passou um tempo, eu vi que ela estava fazendo curso de modelo e ela tinha todo um estereótipo mesmo. Não sei, vou até mandar mensagem pra ela pra saber como que ela tá. Seguiu. Agora imagina, um pai que tá pagando e ele espera que a resposta seja o que ele quer. Que ele quer, claro. Aí a gente lembra, volta àquela conversa que nós tivemos, que eu gravei sem vocês saberem, sobre o seu filho ter me perguntado e eu dei uma resposta que só lá na frente ele vai poder Entender. Entender as situações. E aí, assim, entendeu? e orientar jovem é muito desafiador, né? Sim. Porque o perfil tem mudado. Tem mudado. Tem mudado Acredito muito. que Eles, sim. o jovem, ele já tá querendo ganhar dinheiro. É o que eu tava falando contigo. Sim. Na nossa época, tinha milionário de 18 anos? Não. Você teve algum amigo de milionário de 18 anos? Agora Mas você abre tem a milionário de rede social, 16, toda hora 18 tem, anos. toda hora aparece um. Mas aí é a É a tecnologia. tecnologia. É, a total. tecnologia. Né? A tecnologia. Vamos vender na internet, E vamos aparecer aí- na internet, e aí vamos fazer eu- videoclipe, joga na internet, Sim. tudo E eu viraliza. acho que isso daí, inclusive, tem acontecido. Isso eu vi num filme há muito tempo, um filme chamado Sem Limites, que que uma coisa que o cara falou que eu acho que é muito importante, que tá acontecendo não só com os jovens, mas tá acontecendo com muita gente que do nada, pum, igual milionário, igual gente que ganha na Mega Sena. Pum, toma aqui o dinheiro. A pessoa não tem estrutura. Não tem. Ela não tem, ela não sabe. Não e aí sabe você nem vê, fazer gestão financeira, E aí porque a gente você- não aprende a fazer e gestão aí financeira. você, e aí você pega um cara desse, você vê que daqui a 2 anos ele tá aí mostrando Falido. na mídia. Não falido. Às vezes ele tá na mídia. Aí, mostrando, fulano de tal está com depressão. Fulano de tal está mal. coisa Milionário lá. depressivo. É, Coisa que pra mim não faz o menor sentido. Por quê? Aí o Não que o faz cara falou no sentido isso. filme, que é verdade, ele falou assim, cara, você é um cara que acaba. Você do nada cresceu. Você não sabe o que de fato é conquistar como eu. Eu tive que estudar, eu tive que ir em um monte de palestra chata, eu tive que fazer amigos que eu não gostaria de ter feito, eu tive que suportar pessoas que eu não queria ter suportado, que a minha vontade era mandar para aquele lugar. Você não passou pelo processo, por isso que dificilmente você vai dar certo, porque você vai continuar, porque você não entendeu o processo. O cara começou por baixo, foi evoluindo até chegar ao que tem. Então ele tem estrutura emocional, acredito eu, né? Tem estrutura emocional para chegar, passou por uma situação, poxa, pegou todo Eu o acredito recorte. que a gente aprende com os erros, né? Sim. A gente Que a aprende gente- muito com os erros. apenas- Isso faz parte do processo de amadurecimento. Sim, aí uma pessoa que acabou de ganhar isso daí, a primeira coisa, o que eu vou fazer com isso? Mas o que eu vejo na sociedade? A sociedade, ela tá ágil. A tecnologia hoje, amanhã é outra. Você tem que estar acompanhando isso. Pra mim já virou um dinamismo exacerbado. Absurdo. Já tá fora de E aí é o controle. que você tá falando. As pessoas não estão respeitando mais o processo. Uhum. Eu demorei 1 ano, 1 ano e meio para estudar até chegar ao ponto de falar assim, agora eu vou empreender e todos os dias eu aprendo.
Todos os dias. As pessoas querem abrir um negócio e amanhã já tá faturando milhões. Sim, direto. E isso não acontece. Direto. E ainda tem gente que vende fórmula mágica na internet. Direto. E Aí são os você- milionários porque virou um nicho isso aí. Virou nicho Você total. virou um nicho. Ó, Existe igual- um público que tá querendo enriquecer amanhã, você vende isso, todo mundo compra. O que eu conversei com você esses dias? Já teve gente que não acrescenta, tem porcaria nenhuma, né? Como sempre, gosta de fazer comentários que não construíram nada e quer dar pitaco, Aham. de chegar e falar, Pedro, você tá fazendo um podcast? Pra quê, cara? Isso aí dá dinheiro? Pô, você tem que correr atrás de coisa que dá dinheiro. Eu simplesmente pego, ignoro ou bloqueio. E aí... Esse tipo de pessoa nitidamente não sabe o que nitidamente dá dinheiro. Não sabe. Eu É. tive não um sabe. retorno muito positivo recentemente de uma psicóloga. Eu tenho um site lá que, né, meu site de apresentação, meu Instagram de apresentação, eu trabalho com isso porque hoje a gente tá online. Eu posso atender pessoas do mundo No mundo todo. inteiro. E aí ela entrou em contato comigo falando assim, eu queria saber da sua mentoria. Sou psicóloga também e tal, não sei o que. Eu adoro dar mentoria para psicólogo, porque a gente não é ensinado isso na faculdade. É? Não é. Empreendedorismo? Ah, sim. Não, não é. Não. Você vai pra clínica, e não é só isso. E eu bati muita cabeça, gente, bati muita cabeça. E aí eu falei assim, beleza, vamos marcar então uma sessão pra eu conversar com você. E aí eu ouvi ela falando das dificuldades e tal. E aí eu achei muito rápido, porque eu conversei com ela, mandei a proposta, ela falou, vamos fechar. Eu falei, nossa, o Pix vai entrar rápido. Não é assim? Aí eu falei assim, mas o que tá levando você a fechar comigo tão rápido? Gente, geralmente as pessoas demoram 1 mês, 2 meses pra analisar a proposta, juntar dinheiro pra... Aí ela falou assim, porque você foi a única que marcou uma sessão comigo, me ouviu e entendeu o que eu queria. Todas queriam me vender pacote de curso online pra ela assistir e ela se autodesenvolver. Isso não é mentoria. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, agora eu vou entrar com gancho, porque pra mim eu tinha um certo preconceito, eu tava muito doente emocionalmente. Eu tenho aqui um amigo que me ajudou, e a minha libertação se deu através da literatura. A literatura me salvou. Através de um livro que esse cara me deu e eu deixei jogado lá. Era um tema que eu tinha um preconceito, autoajuda, coach, eu achava que isso não funcionava. Qual era o livro? Lembra? Lembro, posso falar? Aqui? Pode, claro, pô. É porque esse livro, o nome dele assusta e não tem nada a ver. Mais esperto que o diabo. Ah, todo mundo fala. Napoleão eu tenho que ler Hill. esse livro. Todo mundo fala Todos os disso. livros que você imaginar, eu já li, Todo já. mundo. E esse livro, ele o título é preconceituoso, a ponto de pessoas me ver lendo aquilo ali acham que é alguma coisa de ocultismo. Por causa do nome do diabo. E a proposta é totalmente Todo o mundo fala desse inverso livro. do título. Que é um diabo interno de você. Que te sabota, que te põe medo, que te Ó, subjuga. spoiler, já vou contar. Sim, Mas sim. é sensacional. E ele aborda literalmente a questão do medo. Então, E o medo paralisa. total, é o livro. Ele É, te prova, o livro- ele te é. prova através da ciência, através da história das civilizações, que essa é a proposta do livro. E aí, a minha pergunta é, eu tinha esse preconceito, daí eu venci através disso. Mas não sei, nem sei de onde que veio, de eu achar que o psicólogo não tinha o interesse, o psicólogo, psiquiatra sim, né, porque já é uma questão mais... medicamentosa, mas de não queria tratar o paciente porque ele vai perder uma fonte de renda. Não. Eu tinha esse preconceito e, sinceramente, eu não sei de onde é que ele veio. Até eu entender, e hoje eu falo com propriedade, gente, no primeiro sintoma que você tiver de problemas emocionais, procure sim um profissional. Porque através, você já está doente emocionalmente, não sabe. E você está perdendo várias coisas na sua vida por causa dessa doença que hoje eu julgo a mais importante. Daí eu entendo, daí eu fui estudar mais religião, porque eu vejo que as pessoas se apegam a isso devido a uma carência, uma doença emocional tão grande. E a religião é um acalento sim, porque a pessoa se apega naquilo ali. Anderson, saúde mental, física, emocional e espiritual. É isso. O seu corpo só vai estar bem se isso daí estiver organizado. É isso aqui. E aí, pra mim, assim,
Cada um na sua religião. E a pandemia ajudou a trazer essa conscientização? Ele diz que não, pra mim total. Eu vi Então. muitas pessoas falarem da importância das doenças, Do psicólogo. do psicólogo na vida das pessoas. Então, assim, eu acredito que a pandemia. pandemia, ela rompeu muitas coisas, né? Primeiro que a gente teve contato direto com a morte. Isso, o medo da morte O chegou. luto. O medo da morte chegou. O luto, o que que... a gente perdeu o controle, né? A É. gente gosta de controlar tudo, a gente perdeu o controle. Exato. Eu lembro que eu tava sábado dando curso, na segunda-feira ninguém mais saía de casa. Eu olhava a janela, não passava ninguém. E eu lembro, foi no sábado após o carnaval. Porque a Isso, pandemia chegou na foi quinta-feira. fevereiro. Exato, na quinta-feira após a quarta de Isso cinza. aí, isso aí. Eu tava sentado e assistia a notícia do primeiro E caso aí, de Covid. assim, a pandemia, ela vem pra falar assim, você não tem controle de nada, e o que você vai fazer com esse sofrimento? Porque as pessoas entraram em sofrimento, pessoas perderam o emprego, ficaram trancadas dentro de casa, E aí os seus problemas adaptabilidade, familiares. explodiu o Porque divórcio, já havia divórcio. problema. Já havia problema e agora eu sou confinado com essa pessoa. O que mudava? que é meu Eu algoz. saía às 6 horas da manhã, chegava às 9 horas da noite. Aí eu tô agora tendo que conviver agora com o tem inimigo o aqui. filho, Agora eu tô tendo que conviver com o Tem inimigo. um filho Ó, imperativo. o filho que tava em aula online, o marido trabalhando, você trabalhando, o vizinho brigando, Caraca, o som rolando. Foi loucura. Uma loucura. Foi loucura. Uma loucura. E aí batia aquela angústia, aquele medo. Não posso visitar minha mãe, não posso visitar meu pai, minha tia tá doente. E aí começou. Tantos mortos. Era CPF. Daqui a pouco começou. João morreu. Maria morreu. Aí a morte se aproximando. Sim. E a pessoa... Porque assim, gente... Transtornos mentais sempre existiu. É o que a gente estava falando antes. A geração do engole choro, aquela geração antiga do engole choro, ela sofria também. Só que ela engolia o choro. Meu avô, minha avó, meu pai, né? Agora a gente tá na geração do eu quero falar pra todo mundo que eu tô sofrendo, então eu vou chorar. Aí imagina a geração do engole choro com a geração que tá chorando. Não Mas- entende? Mas aí não acha. É porque eu acho que isso daí são dois extremos. Pessoa que, inclusive, usa as redes sociais para poder gritar. Eu tô sofrendo, tô passando isso. Não é melhor, eu acho que eu pelo menos, eu comecei a me conscientizar mais disso quando eu comecei a ler mais filosofia, sobre filosofia, né? Eu comecei a ver também alguns filósofos, principalmente Clóvis de Barros Filho. Então, mas aí a gente tá falando com uma pessoa cult. Não, Uma pessoa não. estudada. Não, o não, popular, o ele tá que eu ali tô te perdido. falando, o que eu tô te falando é, eu comecei a olhar mais pra mim de tipo assim, o porquê que eu, ao invés de querer gritar, ou então, tipo, ou engole choro, é tipo, cara, por que eu tô assim? Mas aí você chegou num nível de maturidade. Por que eu estou assim? Não é todo mundo que tá será nesse que nível eu de vou maturidade. precisar de, será que de fato eu preciso de tratamento ou tem alguma ou é só uma situação que eu tô passando que eu não tô sabendo lidar? Tô te falando eu. Então foi tanto que foi isso que fez eu procurar na época procurar terapia, porque eu cheguei a um ponto que eu olhei pra mim e falei assim, não estou sabendo lidar com isso. Psicólogo não é corretivo, é preventivo. Sim. Mas as pessoas só vão pro psicólogo pra corrigir. É. E isso aí é tudo. Mas ter a noção do preventivo é muito difícil. Exatamente. Tô Mas aí a olhando gente pra mim precisa... lá atrás quando eu tava doente. Mas aí a Eu gente não- precisa entender que psicologia, que psicólogo é prevenção e não correção. Mas Só que a sociedade em si Mas vai você- direcionar só pra correção. Estou com problema, vou pro psicólogo. Mas antes... Porque assim, o problema chegou, ele já deu sinais. Sim. você já diz então já no sinal tipo, O que tá acontecendo aqui? É nessa situação que eu cheguei. Porque olha Eu falei só, assim, eu tinha uma situação que eu falei, cara, eu acho que isso vai sair do controle. vai estourar em alguma coisa, né? E eu não vou ter estrutura emocional pra isso. Ótimo. Aí eu procurei ajuda. Mas as pessoas não Entendeu? têm esse, como posso dizer, essa ciência, esse autoconhecimento de entender que está chegando a esse ponto e que a solução é essa. Então, olha só. Ai, tô com dor no peito.
cardiologista. Tô com dor no pé, ortopedista. Mas isso não é uma educação Isso quando, coletiva? isso quando a pessoa, de fato, ainda... Porque a pessoa, às vezes, é tão acomodada que prefere continuar sentindo a dor. Não, automedicação, Aí já é um extremo. Google. Sujeira debaixo do tapete, Google, assim, Google, TikTok. exatamente. Isso aí. Beleza. Então, aí imagina, você entra na emergência com uma dor no peito incontrolável, você tá tremendo dos pés à cabeça, você tá suando frio. O que você pensa? Tô infartando. Né? Emergência, tô infartando. Aí você passa na consulta, faz todos os exames, você tá tendo uma crise de ansiedade. Aí a pessoa fala, o quê? Porque assim, o vizinho já teve, mas eu? Isso é crise de ansiedade? Para pessoas mais desinformadas, isso é frescura. Exatamente. Eu tô tendo uma crise de ansiedade. Aí o médico da emergência fala assim, procura um psicólogo e um psiquiatra. Aí a pessoa não procura. E para mim isso é uma crítica que eu faço aqui agora, porque eu não sei para onde tá indo esse profissional. Para mim tem tantos profissionais nessa área, eu vi uma gama, uma galera se formando. E de quê? De psicólogos? De psicólogos. E aí você procura, porque advogado você encontra bastante, enfim, psicólogo você não encontra nos planos de saúde mais, você não tá Mas aí é uma crítica importantíssima, que é exatamente o que a gente está falando. Se psicólogo é preventivo e não corretivo, por que a gente não oferece esse atendimento? Eu recebi uma pessoa, né, para atendimento porque social. tinha pouca procura? O quê? Por que não oferece esse atendimento? Porque não dá prioridade. Não, tinha pouca procura. Não tem assim prioridade. Como eu era um ignorante. Eu não procurava. Não, a fila para psicologia de saúde pública é enorme. Só que não dão a importância como cardiologista, como psiquiatra. Entendi. Eu atendi uma senhora, porque eu sempre abro a agenda de atendimento social, porque eu acho que é o meu papel também enquanto psicólogo. Uhum. Sabe quanto que era uma vez por mês a sessão dela de 15 minutos na saúde pública, com a psicologia. É muito pouco tempo. 15 minutos em um mês! É muito pouco, não dá pra fazer nada. Não dá, pra falar que tá fazendo, mas não tá fazendo. Psicologia é prevenção, não é correção. O que você vai fazer com uma senhora 15 minutos uma vez no mês no sistema público de saúde para atendimento psicológico? Doido. E aí a gente não pode divulgar a quantidade de suicídio que acontece todo dia. A quantidade de pessoas tendo crise de ansiedade, depressão, nesse discurso de frescura. O famoso, que eu queria que você falasse também, o burnout. Sim, importante falar sobre isso, porque as empresas, ela tem a capacidade de potencializar, ela tem a capacidade de adoecer, né? A gente tá falando de uma estrutura viva, rentável, que precisa de resultados. Eu trabalhei numa empresa, né, que me colocou de frente para a parede. Chegou um momento que eu já não... E eu sempre gostei muito do que eu faço. Sempre gostava muito do que eu fazia em RH. Chegou um momento que eu não queria mais levantar da cama para ir trabalhar. Quando o ônibus estava chegando ali na Cinelândia, meu coração já começava... Nossa. Já passei, sabe? Eu subia o elevador e falava, vai, mais um dia. Era uma morte pra mim. E aí, eu saía de lá sempre com a minha cabeça estourando. Parecia que eu ia ter um derrame cerebral. Minha cabeça explodia. Meu corpo parecia que eu tinha sido atropelada várias vezes. Eu tenho certeza absoluta que eu tava com síndrome de burnout. Era um sofrimento emocional, uma carga emocional tão grande que não fazia sentido eu estar ali, mas eu tinha que estar ali. Só que não é só isso. Isso aí, mas o burnout, ele vem com a fadiga, com a tristeza, com a ausência de resultado. O corpo grita. Eu tinha febre emocional. Você tem noção do que é você tá bem, daqui a pouco você começa a sentir seu corpo cair, você ter febre, no dia seguinte você tá normal, você não tá gripado. Era febre emocional. O meu corpo já tava gritando. Complicado, hein? Gritando. E aí as empresas precisam pensar nisso, que é uma evolução. Em São Paulo as empresas já pensam nisso. Eu fui num encontro em São Paulo que eu fiquei assim...
mais ou menos. É outra realidade, Mais assim. ou menos? Aqui no Rio é menos. Aqui Não, é muito menos. menos, Aqui muito é menos. muito Não, mais ou menos, muito menos muito qualquer menos. coisa Pô, aqui, infelizmente. empresa em São Paulo oferecendo um espaço de 40 minutos com um psicólogo lá Você pra ficou fazer quanto tempo em São Paulo? Eu fiquei. Foi um congresso que eu vou anualmente, da GUP, e que aí você aprende pra caramba. 2 dias. Então você assim. entende que o Rio de Janeiro talvez seja um dos Atrasadíssimo. piores estados, mais Não, atrasado. é muito Porque, ó, atrasado, muito atrasado. Eu particularmente já viajei quase que o Brasil todo, esse cara aqui também. E quando eu tive essa experiência de perceber o quanto os outros estados, até como Bahia, Minas Gerais, eles eram muito mais evoluídos em coisas básicas para a sociedade e o Rio de Janeiro não, eu fiquei perplexo. Gente, Sim. todo mundo vê o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Cara, aqui é de um atraso Total. que me choca. Total. Sabe um comentário que uma menina fez que eu fiquei espantado? Ele falou que ela é de fora do Rio, e ela fez exatamente esse comentário. Ela, Pedro, aqui no Rio é tão difícil um bom atendimento que quando você recebe esse bom atendimento, você vira amigo da pessoa. Não, nós temos Não um é? projeto, É, nós temos mas um é. projeto de entrar aqui na Associação de Bares e Restaurantes de Niterói com um conceito de atendimento que não é do Rio, é de fora, Uhum. porque tá quase que insuportável. Aham. Tá Não, insuportável. Concordo. E com para você. você que fez essa questão do As RH, empresas estão muito atrasadas. estão atrasadas, elas estão acomodadas, Total. tem patrões dizendo que isso é normal, E que não tem como funcionários mudar. acomodados também. Não, Também. principalmente. Mas Tá? quem tem o poder de mudar são os patrões. E eles estão acomodados porque, assim como já responderam para eles, já responderam para mim também. Porque por achar que o salário é baixo, um salário mínimo por ser baixo, eles não têm Vai investir a pra quê? audácia. Ah. Não é investir, é a audácia de cobrar um atendimento mais humanizado para a pessoa. Porque, como eu já falei para eles várias vezes, eu vou comprar um café na rua, que eu adoro café, a pessoa quase joga o café em cima de você. Mas eu já fiz o meu papel, já te entreguei o café. O café tá aqui, desculpa. Quebrou. O café tá aqui. Então, e o patrão vê isso e acha isso normal. Gente, não é normal. Não é normal. Eu já cheguei, já comentei sobre atendimento. O cara falou assim: pô, tá, mas você deixou de provar assim, ninguém te trouxe o café? Aí eu falei: não, sim, mas o atendimento, a forma. Tá, mas. Não, eles não gostam nem de receber feedback. Não Não gosta. gostam. Ficam chateadíssimos. Não Porque gosta. na cabeça do patrão, Já do tá fazendo o que tem que empresário, na fazer. cabeça do patrão, é um problema que ele não vai conseguir solucionar, porque não tem essa mão de obra pelo qual nós estamos falando aqui. Não Capacitada, tem, capacitada. E se tiver, vai ter que pagar mais. Daí, então ele não quer. Aham. Ó, vou entrar num assunto, né, da hipocrisia, né? Quando a gente tá falando aí desse comparativo de Rio, São Paulo e tudo mais e tal, a gente tá em setembro. Setembro amarelo. O que o RH vai fazer? Botar um negocinho amarelo lá em todos os funcionários. Sabe o que o funcionário tá falando? Pra que isso aqui? O ambiente que eu trabalho é péssimo. Que de fato deve ser mesmo. Que saco. Vou ter que Não é fazer apenas isso. uma insatisfação pessoal dele, deve ser mesmo. Exato. Todo. Que hipocrisia é essa? A gente precisa pensar na estrutura como um todo. Funcionário feliz atende feliz. Meu Deus do céu, você tá completamente coberta de Funcionário razão. que se sente reconhecido, ele vai atender de forma diferente. Tudo bem que eu vou te apresentar um problema que você sabe, talvez melhor do que eu, de que, em especial no Rio de Janeiro, tá difícil de estimular a pessoa, o funcionário, a ver a vida de uma forma mais feliz. Tá tudo muito difícil, muito complicado, as pessoas já são infelizes. Mas eu acho Aí que trazem essa infelicidade de casa, e aí pra você ter toda uma gerência de inverter aquilo ali, eu sei que não é fácil. o maior desafio da liderança são as pessoas. Exato. E eu como E aí tenho a gente esse tá projeto, falando eu de sei um de como... contexto social também. Exato. Né? Vão até depois a gente trocar uma ideia em off, porque eu tenho vários projetos nessa área, e eu já tinha falado com o Pedro, falei, cara, os patrões para mudar isso daí, eles vão ter que ser um pouco psicólogo.
Não, Pra eles isso. vão contratar a É Michelle isso que eu ia falar. Gonçalves É isso que eu ia falar. para mudar isso. É isso que eu ia falar, mas foi o que ele falou. Não, eles não Mas vão é muito conseguir ser, difícil. ser psicólogo porque eles são patrões. Tem Isso aí. que se preocupar com o trabalho deles. Então eles vão ter que contratar profissionais Exatamente. para poder pelo menos dar palestra, para poder conversar com as pessoas. Aham. E se for possível, entrar um pouco na vida pessoal desses Que não cabe ao funcionários. patrão. que Não cabe ao cabe. patrão. Exato, É uma pessoa exato. Mas já falamos sobre isso, de diferente. entrar na pessoa É uma pessoal. pessoa que tem que ter uma escuta Patrão que diferente. fala da saúde financeira para funcionário, Não, tá tudo errado, não pode. não. Então tem que ser pessoas de fora, tem que ser um Sim. profissional de fora, Aham. para ajudar a trazer a consciência Sim. dessa felicidade para que... Vou te dar um exemplo. Você tem Maria. Maria trabalha na limpeza. Maria é excelente. Excelente. Maria começa a faltar. Do nada. Aí o gestor chega pra você e fala assim: quero demitir Maria. Ué, mas Maria é maravilhosa. Não, Maria tá faltando. Mas você sabe por que Maria tá faltando? Não, eu quero demitir. Qual é o papel? Maria, vem aqui. O que tá acontecendo? Você é ótima, Maria. Aí Maria começa a chorar. Ah, porque meu filho se envolveu, né, com coisa que não deve, tá preso e foi preso em um outro bairro aqui, né, outro município. Então eu tenho que sair daqui para visitar ele lá. O seu gestor perguntou isso para você? Não. Aí vem o papel diferente. Olha só, Maria é maravilhosa, uma mão de obra boa para você. A gente pode fazer alguma mudança? Porque ela tá nesse momento passando por uma situação difícil. Vamos trocar ela de horário? Vamos tentar flexibilizar alguma coisa? Ah, é possível? Ah, é possível. Maria tá lá até hoje. Isso aconteceu comigo. Entendi. É. Agora eu te passo uma outra situação em relação a Maria se eles não tivessem agido dessa forma. Teria mandado a Maria embora, teria passado mais 7 profissionais, aonde não se adequaram por motivos quase Diversos. que semelhantes, Aham, ou não, aham. e... ou não, por sorte encontrou um que deu certo. Ou seja, é sorte. Por que as empresas hoje estão apostando na procurando sorte? pessoas que moram mais próximo das empresas? Para evitar o desgaste no trânsito. É, mas é muito. Ainda mais num local onde a gente mora, aqui, o Rio de Janeiro e São Paulo, essas grandes metrópoles, não tem profissionais. Você entra no tem metrô, cliente- gente, tá tem- lotado. Não, e tem cliente minha que fala, por exemplo, daqui de Niterói. Fala, Pedro, não encontro profissionais aqui. Os profissionais daqui, eu não encontro profissionais aí da eu determinada. acho, sabe- Aí tem que sair. Ou sai de São Gonçalo que ou sai do deslocar. Rio. E aí vem minha crítica. A gente precisa falar e falar e falar e falar que investimento em educação não é algo para amanhã, é a longo prazo. As pessoas não querem investir. Por quê? Porque a gente Sim. tá num mundo rápido. Então, se eu aplico aqui, eu quero dinheiro aqui. Só que a educação é continuada. E aí o público tem que entender que para ganhar mais vai ter que estudar mais. Vai ser cobrado mais. E aí as pessoas não querem. Aí reclamam, ah, tô desempregada há tanto tempo. Tá, mas qual curso que você fez de atualização? Nenhum. Nenhum. E tem vários gratuitos na internet que você é só imprimir o certificado. E ainda fica questionando. Ah, mas eu tô muito... Mas o mercado tá muito exigente. O mercado sempre vai ser exigente, Sempre não vai vai. mudar. Não vai. Agora você vai ter que se adaptar a isso. Não quer. Não E não quer. Não quer. Não quer. Não quer. E aí fica, né? A E aí fica reclamação, aquela bola de neve. reclamação. Fica assim. E a reclamação. E Daí não a muda. essa reclamação. pessoa consegue um trabalho em algum lugar para ser atendente e aí ela vai dar o atendimento Vai jogar o café desse em jeito, você. vai tacar o café. Como diz, né? Já que eu Entendeu? recebo o mínimo. E aí, aí sabe o que vai falar? Eu recebo Aí vai do falar mínimo, que eu vou ela ganhar o não mínimo. teve sorte. Cara, procura a tua sorte. É. Vai correr atrás. Se eu fosse esperar sorte, gente, eu não estaria aqui. Diversos vitimismos, né? Entendeu? Se eu fosse esperar a sorte bater na minha porta, eu não estaria aqui. Porque eu tive que correr muito atrás, eu tive que batalhar demais. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, chegava em casa meia-noite. Quantos nãos, né? Quantos nãos, quantos sim que eu aproveitei. E aí a gente vai construindo, as pessoas querem que... Eu vou te ajudar, vem aqui. A gente não vai bater na porta. Corre atrás. Você É sabe possível. Você sabe o que eu ouvi de um aluno meu, de um ex-aluno? 21 anos. Aí não tava conseguindo emprego. Eu falei, cara, faz o seguinte, da área de informática. Pega as ferramentas, sai divulgando. Vai no Google, faz isso aquilo e tal. Ai, Pedro, porque, pô, eu fico muito mal quando uma pessoa não quer fazer um serviço comigo.
Ah, quando a pessoa fala não, eu me sinto muito mal. Eu falei, Quantos não pra receber não, isso? aí eu cheguei e falei assim, cara, eu falei assim, na moral, você tá no mundo errado, você tá numa... Porque o que você tem quantos anos? 21. Tá ferrado. A quantidade Falei, tá de ferrado. proposta que eu mando e a pessoa nem fala assim, ah, tá bom, valeu, obrigado. Sim. Eu mandei, acabou. E ok, ela tem que correr atrás, sei lá, do melhor preço pra ela e tudo mais, só que eu acho que a gente precisa falar também da importância da valorização do profissional. Eu sei o quanto eu estudei, o quanto eu estudo para oferecer os meus serviços enquanto psicóloga, enquanto desenvolvimento profissional. Quer o barato? Beleza. Eu nem Agora, o meu discuto. preço é esse aqui, É, porque eu eu nem sei o discuto. que eu vou entregar. Eu nem discuto. Quando essa menina falou pra mim assim, não, eu vou fechar com você porque você foi a única que me ouviu e vai me apresentar, e me apresentou uma proposta personalizada, porque tudo que eu faço é personalizado. Nunca que eu vou... A mesma coisa que eu faço com você não vai ser a mesma coisa que eu vou fazer com ele, que vocês são pessoas totalmente diferentes. Uhum. Ela falou, eu fechei com você. Eu falei, eu tô no caminho certo. É. E Eu não poderia ter gravado um curso? Poderia. E botar lá na internet? mas tem outra... Mas não é o que eu quero. mas tem outra coisa também, que eu sempre comento. Falei assim, cara, qual é o teu público? É o público que compra teu serviço ou que não compra teu serviço? Você precisa entender Aí eu falei, isso. é o público... Não, é o público que compra meu serviço. Então não dá atenção pra quem não compra. A pessoa chega, vai fazer... Quero fazer o serviço tal, quanto é que tá? Tanto. E é caro. Ok, valeu, obrigado. Não discute. Eu não tem discuto. que... Não quer discutir, não, mas você tem que valorizar, Não, porque... não. Não é. E até Ela que já pode mostrou... ser até um problema lá na frente. Ela pode até mostrar. Cara, não adianta você com todos os argumentos. Ela já disse não. Ela não quer, ela não valoriza. Você tem que dar a voz. Beleza, tô interessado. Aí, beleza, você já. Aí as pessoas querem ir mais pro lado de negativo, tentar explicar, do que essa pessoa que de fato Agora, quer fechar. Eu tenho uma pergunta lá atrás, Michele. É lá de trás. Você não saiu da igreja, não? Entrou pra faculdade? Sim. Saiu da igreja, né? Viu? Então eles têm razão. Quem tem razão? Eles, Eles têm razão. Então, Tá, sim. entendi. Concorda? Mas eu acho que foi porque eu tava num momento de. Não, foi por causa da faculdade. Não, foi por causa da faculdade, não. Foi, vocês falaram Não, que quem eu faz tava faculdade eu sai. queria conhecer. Isso aconteceu com um monte, eles têm Eu razão. queria conhecer Pronto. o mundo. Eu Não, tava então com eles têm 18 razão. Então anos. eles têm razão. Eu tinha Então, saído. eles Eu têm tinha razão. saído do meu mundinho ali, aquele mundinho pequenininho, Sim. tava descobrindo outras Então eles coisas. falam que não devem fazer, porque você vai sair, Aí você fica- vai ver esse mundo. Aí fica. Sair fora da caixa. É. Botam você numa caixa. Eu tive isso, mas eu tive isso depois. Eu comecei a conhecer de fato. Eu já tinha meio que conhecido o mundo, porque eu morei fora, mas aí me coloquei numa caixa de novo, pra depois já tava com 28 anos, em 2016, pra de novo sair fora da caixa e conhecer o mundo também. Que eu conheci um outro tipo de mundo. Agora tô mais velho, mais maduro, então vou conhecer outro tipo. Foi E a mesma Michele, coisa. psicóloga hoje, com toda essa bagagem, toda essa experiência, como é que você vê como posso dizer, esse controle que eles tentam ter? Gente, eles, quando eu falo, é o pessoal... A religião. É a isso. religião. Todas as religiões, não vou ficar aqui falando, porque tem todas elas que querem controlar a vida de uma pessoa, a vida de um jovem. Como é que você vê? E você professa a fé cristã, né? Eu acho sim. Ou não? Sim. Vamos lá. Eu acho que tudo é construído. Quando eu era adolescente, eu não pensava criticamente sobre o controle. E existia um controle e vai existir em qualquer lugar. Né? Mais do que nunca lá. Existe um controle. Eu acho que a questão é o que você faz com esse controle. Quando a gente fala da questão da faculdade. Você Boa visão, faz o que se faz com o ou controle? você não faz faculdade. Se eu não fizer faculdade, eu vou ficar aqui nesse mundo que eu sei que eu já não quero viver. Eu venho de uma realidade, gente, de escassez, Mas Deus vai te suprir. né? Escassez. Então, assim, eu já olhava pro lado e eu já falava assim, eu não quero isso pra minha vida. E a única possibilidade é eu fazer uma faculdade e eu conseguir transitar por lugares que aqui eu não vou conseguir Mas transitar. aí você tá confiando no homem. Mas assim, se eu falo assim, ai Deus, eu quero um emprego bom, eu vou esperar
ele mandar o meu currículo. Minha irmã, então você não acredita em milagres. Entendeu? Então você não acredita Então, em milagres. assim, existe o mundo da fantasia e existe o mundo do milagre. É diferente, né? A fantasia é você esperar que alguém aleatoriamente vai pegar o seu currículo no chão e vai te ligar. Pô, Isso não é Mas milagre? não é assim, não? entendeu? Não é assim, não? Entendeu? Eu achei que era. Então, assim, Você lembra, né? Dos currículos, né? não é assim, né, gente? Então, assim, vamos ter a nossa fé. Currículo mal montado. Vamos ter a nossa fé, mas vamos nos capacitar, teve uma situação- vamos ser críticos, Teve né? uma situação, que foi muito engraçada, de uma pessoa que ela tava com um currículo completamente, totalmente mal feito. Não consigo emprego, tal, mas tô indo na igreja, tô buscando a Deus, tô fazendo isso e aquilo. Eu falei, beleza. Eu falei, cara, chega aí, vamos fazer um currículo de verdade? Vamos fazer um currículo de verdade. Peguei, fui lá no Canva, montamos um currículo completamente personalizado, com foto, com isso, com aquilo. O currículo parecia ser outra pessoa. Outra pessoa. Pegou, imprimiu uns 20 currículos, foi lá, colocou. 3 dias depois, apareceu o trabalho. Mas para essa pessoa, na verdade, o que foi porque Porque no domingo anterior ele foi na igreja. ele foi na igreja. Aí, na verdade, As não pessoas- foi um Ele currículo. não estava indo na igreja. Ele não estava indo. Ele não Aí, estava por indo. acaso, ele foi. Nessa semana aí ele fez o com um currículo novo, que até então ele estava fazendo de uma forma totalmente esporádica e nada centralizado. Tipo assim, o que vier tá bom. Aham. Cara, vamos focar numa coisa específica? O que você sabe fazer de bom? Tá, então vamos focar nisso. E aí, depois de 3 dias. Mas na cabeça dela, foi porque ela foi na igreja um dia antes. Esse controle. Você entendeu? Você entendeu? Esse controle da religião, das religiões, né? Cada um com a sua fé vai depositar a sua fé no que achar, né? E vai fazer a sua parte. Eu acredito nisso. Tudo que eu conquistei na minha vida foi porque eu tive fé, mas eu batalhei para isso. Nada caiu do céu. Pode até, deixa eu falar assim, Michele, agora chegou o seu momento. Mas chegou o seu momento, minha filha, porque eu tô vendo aqui, ó, o quanto que você tá trabalhando para isso. Eu acredito. Agora, eu tô aqui, do nada, tocou a campainha e falou, toma, Michele, pra você, dinheiro. Vou achar estranho, não É um fiz cheque nada. escrito Jeová Jireh. Eu não Aí eu vou achar estranho, eu vou achar esquisito, mas eu não fiz nada, porque cheque é esse aqui? E aí, o que a gente faz com controle, né? O que a gente faz com controle? Tem pessoas que gostam de ser controladas e outras não. Sim, tem pessoas que Tem gostam, pessoas que sim. precisam ser Precisam ser controladas e controladas, outras não. Sim, já admitiram isso pra mim. Exatamente. E a religião, ela vem pra dar um contorno, né? A religião, ela vem pra dar o contorno, o que pode, o que não pode. Assim como as regras e as leis também. A gente não pode agora chegar ali na rua, tirar a roupa e sair andando. Não. A gente vai ser preso. Sim. Importunação. Isso aí. Autonação. Exatamente. A gente não pode. A religião vem pra isso também. Existem pessoas que conseguem entrar nesse contorno. Outras entram, mas de uma forma diferente. Eu acho que a religião, ela tem sim o seu papel. O psicólogo, isso é importante a gente falar. Isso que eu queria O saber, psicólogo versus a religião. Eu, enquanto psicóloga, eu preciso ter uma ética profissional para ouvir o que o meu paciente está falando, não é o que eu acho que é certo e errado. Isso está acontecendo uma confusão absurda aí fora, tá? A quantidade de psicólogos que está pegando da religião como nicho, que ganha dinheiro, né? Não existe psicologia cristã. Você tá falando Pior do que eu já psicólogo vi da isso, sua cara. religião, Não né? existe psicólogo do Umbanda. Não existe psicólogo... Eles que estão criando. Porque Cada é um nicho, é se dinheiro. identifica. Eu consigo enxergar isso de uma forma tão clara que é nicho. Por quê? Porque se eu procurar um psicólogo X, ele vai entender o que eu tô falando. Eu não tô entendendo o que você tá falando, porque a minha vivência é diferente da sua. É uma fantasia que esse paciente ele vai criar. Ok, ajudou na transferência. Agora, eu não posso alimentar isso. Como eu tive estudantes que falaram comigo que foram psicólogos, a pessoa jogou tarô, pediu pra rezar o terço, abriu a Bíblia pra ler salmos. Isso não é psicologia, isso é aconselhamento espiritual, é diferente. Entendi. Entendeu? Então vamos lá.
Qual é o papel do pastor, do padre? É um papel. Orientação espiritual. Qual é o papel do psicólogo? É aí. Qual é o papel do psiquiatra? Qual é o papel do líder? Cada um tem o seu papel. O problema é que as pessoas querem ocupar todos os papéis. E aí acabam dando um nó na saúde mental das pessoas. Mas é porque vem esse discurso do que, independente da religião, Deus está acima de tudo isso daí. Eu acho que o pior é quando eu ouço que você tem que procurar o psicólogo X porque ele é da sua religião. Entendi. E aí ele não vai, Entendi. Até eu já ouvi, ele não vai te corromper. Sim, corromper. o crente só vai... Isso pra com- mim é surreal. Psicólogo cristão... Isso pra mim é surreal. Do Isso me candomblé só vai preocupa. com candomblé. Isso me preocupa Mas isso já tem muitos demais. anos já. Não, tá? sempre. Isso eu ouvi. E isso eu é ouvia dito- isso em 2007. E não, isso sempre vai existir. O que eu tô falando é que os psicólogos precisam assumir uma postura ética sobre isso. Tá, mas eu vi uma notícia 2 semanas atrás, minha mãe que me mostrou de que tem um projeto de lei já tramitando aonde o SUS vai adotar tratamento para as doenças de forma espiritual com O SUS? com religiões afros. Com religião afro. Não tô Especificamente sabendo com religião disso. afro. Posso até baixar aqui, foi minha mãe que mandou, e eu te mostro uma notícia que saiu no G. Eu acho. jornais. Sabe o que São jornais, sabe o que eu percebo? Eu achei engraçado ser específico pra uma religião, sabe? Eu achei bem curioso. Então, assim, Um eu Estado acho laico poderia ser todos, no mínimo. Eu acho complicado quando a gente assume papéis que não cabem. O SUS é SUS, particular é particular, o psicólogo... E eu acho que as pessoas estão querendo misturar muita coisa. É o que você acabou de falar. Quem tá à frente do SUS, ou quem tá à frente dessa lei, deve ter algum Eu não conchavo. sabia disso. Algum conchavo que tá puxando pro seu lado, né? Pro lado onde se O identifica. ser humano, ele sempre vai tendenciar a algo que o favoreça. Sim. Isso é normal. Pela sua visão de mundo, né? Exatamente. Ok. Agora, quando o psicólogo assume essa postura, é muito preocupante. A mesma coisa, tá? Tô percebendo um movimento que muito me preocupa de escolas aleatórias abrindo curso de psicanálise. Não sei se vocês já perceberam esse movimento. Escola. Abrindo escola cursinho dentro- de psicanálise. Não, mas dentro de uma escola. Não, abrindo aleatoriamente. Ah, sim, tem um monte. Um aí, monte. tem um monte. Cara, eu fico perplexa. Que é a abordagem que eu estudo pra caramba para atender os meus pacientes. É um tripé. Você precisa fazer a sua análise pessoal com um psicanalista. Você precisa ter o seu estudo, análise pessoal, supervisão e estudo. Tá? Então, eu tô nesse tripézinho aí. Eu conheci e conheço pessoas extremamente doentes emocionalmente, fazendo psicanálise e querendo. Como é que eu posso dizer? Pô, a pessoa não conseguiu nem se tratar ainda. E ela chegar. Mas Ela assim, conseguiu nem se Pedro, tratar. E ela tentando tratar outros. Isso me preocupa mais Olha ainda. só, não quer dizer que a Michelle não tenha problemas. Não estou no dizendo dia a dia, isso, ok? mas existem. Mas a gente precisa entender que Não, o psicólogo quando tem eu problemas? Não, eu tenho Psicólogo vários. tem? Eu tenho vários. O psicólogo? Eu tenho vários. Por isso que eu tenho a minha psicanalista lá. Toda semana eu tô batendo Não, no cartão lá. sim, Porque eu preciso tratar das minhas angústias também. sim. É um tripé. Então você estuda, você faz supervisão. O que é supervisão? Eu tenho uma pessoa melhor do que eu, que o meu supervisor é muito, muito, muito melhor do que eu, que me ajuda a conduzir os meus casos. É um estudo, é a leitura, vai por esse lado, vai por esse lado, e tem os estudos. Aí a pessoa faz um curso aleatório de 6 meses, abre um Instagram e fala assim, psicanalista. Sim. Mas é disso que eu tô te falando. E a pessoa, além disso, ainda a pessoa. Ela Aí vem a psicanálise nem cristã. ajuda. Nem ajuda. Eu tô te falando porque, assim, a própria pessoa que fez isso, ela não tá procurando nem ajuda. É isso que eu tô te Não tá falando. nem análise pessoal. E aí vira nicho, você tá entendendo? Que tudo que é relacionado a um grupo forte vira nicho, pra mim vira comercial. Entendi.
tudo que tem nichos, assim, vira muito comercial. Porque aí, se eu apoio causa X, se eu apoio causa Y, se eu faço isso, eu faço aquilo, eu tô querendo trazer aquele nicho. E geralmente o nicho, ele tá ali lutando pelos seus ideais, tá lutando pela sua percepção de mundo. Querendo uma E revoluçãozinha. aí eu tô fazendo isso aqui. Vou ganhar dinheiro agora com isso aí. Eu tô fora disso. Você pode... Eu já pensei que talvez o psicólogo, ele tem uma vida bem mais difícil do que os seres humanos normais, porque por ele ser um ser humano, ter problemas, ele ainda se alimenta o tempo todo de problemas dos outros. Como que vocês fazem pra drenar isso? A gente Vocês fazem não yoga, se alimenta tai dos chi? problemas. Não. Quando A você... gente ouve e intervém. Porque se o psicólogo for uma esponja, ele disso que eu tô adoece. falando. Entrou a pessoa aqui, você... Por isso a ouviu. supervisão. Quando ela sai pela porta, você consegue Diz- jogar isso Sim. fora? E atendo o outro. Como? E atendo o outro. Tai chi, Fazendo- yoga, meditação. Eu faço academia, eu faço Muay Como Thai. fazer pra não lembrar de um problema que te chama atenção? Tipo, Não, a mas pessoa- mas aí eu sou ser humano. O problema vai me Isso chamar não- atenção. Não, porque assim, imagina um psicólogo, né? Porque agora também tem esse nicho assim, lote sua agenda. Vamos supor que um psicólogo na semana atenda 50 pacientes, 100 pacientes. Loucura. Loucura, né? De 30 em 30 minutos, de 15 em sei lá como que faz isso. Cada problema, Loucura. cada coisa que você vai ouvir. Em que momento esse psicólogo vai estudar? Em que momento ele vai fazer supervisão? Mas você tá falando de estudar, eu tô falando de arejar a mente Então, e esquecer. Então, me Porque o fala. estudo vai fazer você esquecer também. Não, mas a gente tá falando de programa da algo mais Maria. profissional. Vamos lá dar um exemplo. Em que momento ele vai. Qual é o momento que ele vai ter pra ele, se ele tá com a agenda lotada? Não tem. Não, E não aí tem. fica naquele ciclo. E aí por que é importante? Mas a minha preocupação é com o dano que você pode ter com o acúmulo de tanto problema, de tanta coisa Então, que por isso que invade o teu ser e vai ficar na tua memória. todo psicólogo tem que ter o seu psicólogo. Psicólogo que não faz atendimento psicológico pra mim, eu já fico com o pé atrás. Autossuficiência, pera lá. Ninguém é autossuficiente, Não, não, meu ninguém. amigo. Você tem problema, você tem que descarregar isso também. Eu tô lá toda semaninha, ó. Eu tô com ela há 6 anos já, ó. 6 anos. Caramba. Legal. 6 anos. E ela acompanhou muita Então, coisa. esse é o remédio. Ela acompanhou muita coisa da minha vida. Ela acompanhou nascimento, ela acompanhou separação, ela acompanhou retorno, ela acompanhou minha transição de carreira, ela acompanhou o luto da minha mãe. Ela tá me acompanhando há 6 anos. Entendi. É o meu momento. Sai, psicóloga, Michele. É o meu momento. Na supervisão, eu tô lá, olha, como é que é isso? Como é que eu faço isso? Olha, lê esse livro, faz isso, vai por esse caminho. Tô sendo orientada por alguém melhor do que eu. Tô estudando, tô lendo. Psicanalista de um livro só não existe. E as pessoas estão achando que é uma formação contínua. São livros e livros, estudo. E agora tá vindo tanta coisa diferente que a gente precisa estudar sempre, se atualizar. Aí a pessoa vai, faz um cursinho aí aleatório e chama o nicho. Não, porque eu tenho que aproveitar o nicho. Cara, isso não é ético. É complicado. Isso Meu não Deus do céu. é ético. Não é ético. E eu priorizo muito a ética. Muito. Por quê? A nossa reputação, ela chega antes da gente. E o que você acha de... Acontece muito, dizem que é normal, pastor psicólogo. Líder religioso Olha só, psicólogo, né? ele É porque pode... dizem que eles um pouco já são. Olha porque só. ouvem muito, tal. Ele e pode fazer a psicologia dele, fazer a sua formação, ok. Mas ele vai conseguir sair do pastoreio para ser psicólogo ou ele vai querer pegar as pessoas e jogar pro psicólogo dele fazer dinheiro? É só... É nicho, você tá entendendo o que eu tô te só uma análise falando? técnica mesmo. E outra coisa, o psicólogo, ele não pode atender pessoas do seu meio. Ele não pode. Entendi. Eu não posso atender o Pedro. Não posso atender o Anderson, exemplo. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma intimidade, eu sei o que tá... Não pode. O psicólogo, ele precisa ter um posicionamento, as pessoas até criticam, neutro. O que é isso? Se o Pedro falar, Pedro é meu paciente, falar que tá se relacionando lá com
Tô ficando com fulano de tal. Eu não vou pegar minha rede social, deixa eu ver quem é que Pedro tá... Não vou fazer isso. É o que ele tá me... É a verdade dele, eu não tenho que pesquisar se é verdade ou se é mentira. Se ele chega pra mim e fala alguma coisa, eu falo, para de mentira, eu conheço a sua vida, não é assim. Não dá, né? Porque, com intimidade, Como? não dá. Aí é a diferença do acompanhamento psicológico e acompanhamento espiritual, é diferente. O pastor, de alguma forma, ele conhece a sua vida, ele conhece a sua rotina, a sua família, não sei. Sim. É diferente. Agora, eu acho muito... Isso me preocupa demais. Esses paradigmas que são criados em relação ao atendimento psicológico, à religião, e as pessoas estão sofrendo. E muita gente não está procurando acompanhamento psicológico porque está sendo influenciado a não procurar. E esses movimentos dentro dos templos religiosos para criança, tipo encontro, lembra? Uhum. Eu acho que a via religiosa, eu acredito nisso, né? Saúde emocional, saúde física, o conhecimento espiritual, eu acredito nisso. Agora pode trazer algum a gente dano tem que para uma tomar... criança, encontros de criança, aquela coisa. Eu nunca vi encontros de criança, eu já vi tipo meio que acampamento, brincadeira e tal, Sim. assim. Eu já vi. Eu já vi também. Encontros de criança. Encontro de Você criança. passou pelo encontro, não passou? Passei. Então, Mas adolescente, não criança. Não, já vi de Não, tem 10, aquele 12 impacto, anos. né? Já vi de 10, 12 Tem anos. Tem de aquele criança. impacto Encontro de espiritual e tal. E hoje eu olhando, eu vejo assim que também tem que ter muito cuidado, que você pode acionar algumas coisas ali que, né? Eu tô te falando, por experiência minha, esse tempo todo, Anderson vai achar engraçado, mas se eu tô falando pra minha vida, não tô falando da experiência de vocês. Pra mim, hoje, olhando com mais maturidade, pra mim, pelo menos pra mim, foi tudo sugestão. Ele acha que as experiências com Deus... Não, as experiências com o espiritual não passam sugestão. de sugestão. Não. Tô falando isso. Tô falando as que eu tive... Foram sugestões. As que eu tive Não, no período... Não, que você eu não falou estava. isso. Você falou pra mim, quando eu relatei as minhas, você deu Não, como... eu falei... Então não é só o que eu falei foi o seguinte. Por que você acha que de fato foi espiritual e de repente não foi alguma coisa da sua cabeça? Foi isso que Daí eu quis dizer. respondi o porquê e no final você falou, pra mim é sugestão. Pra mim por isso que eu tô pode falando, ser não é só sugestão, sua. sim. As experiências espirituais num todo para as pessoas, pra ele é mas não no sugestão. geral. Eu falo só que a pessoa de Não, no repente geral não, seria só a importante. sua e a minha. Não, tô falando, a pessoa, ela... Eu vou sempre questionar. Não, gente, eu acho que a gente tem que questionar sim, tá? A gente tem que questionar, a gente tem que ser crítico. Eu sou uma pessoa muito crítica. Não, eu não questiono a experiência das pessoas. Eu acho que pra Eu mim acho que cada um tem isso. uma vivência. E assim, Tô gente... dizendo que você tá errado, não. Você tá falando que... Cada um tem a sua vivência. Eu, enquanto psicóloga, eu preciso ouvir a vivência daquela pessoa, porque é a verdade daquela pessoa. Eu não tô ali num papel de questionar essa vivência dela. Eu quero entender o que significa aquela vivência para ela. Tá, mas como profissional, você... Como psicóloga. Como psicóloga, você assina embaixo essa questão das sugestões. O que é espiritual, de fato, o que é sugestões? Quantos % você consegue visualizar? Uma pergunta bem difícil. Mas passa pra gente, assim, um pouco da sua experiência. Eu acho que todos nós somos passíveis de serem influenciados. Induzidos por sugestões. Sim. É porque eu já... A internet hoje tá fazendo isso a todo momento. Sim. Tá? Porque se a gente falar aqui agora com o celular, a internet ligada, assim, quero viajar pro Havaí. Quando eu abrir o meu Instagram, só vai ter viagem pro Só Havaí. vai ter sugestão disso. Sugestão. Isso é sugestão. Na verdade, o que eu vi na internet é que você vai ser perseguida Exato. pela essa viagem do por Havaí. essa viagem, porque tem um até filme- eu ir pra essa viagem aí. tem um filme... Tá? Tem um filme muito bem legal que fala um pouco sobre isso, que é A Origem, com Leonardo DiCaprio, né? Que ele fala, filme. eu Na falo verdade, pra todos você, os não filmes do pense em Leonardo elefante DiCaprio. branco. O que você tá pensando agora? Elefante branco. É isso aí. branco. Então, todos nós somos passíveis de sugestão. Mas não cabe ao psicólogo sugerir. Entende? Sim. Mas você sabe identificar O quê? uma experiência
surreal de um paciente seu é sugestão ou espiritual? Como assim? Do paciente? Do paciente, tô com Mas medo, ali não- medo do escuro. Ah, mas aí pode ser ele pode ser esquizofrênico. E aí eu não tô olhando pra algo espiritual, eu tô olhando pra diagnóstico. Vai que a casa dele realmente tá Ele pode com- ser um psicótico. E hoje, dentro de várias religiões, existem pessoas psicóticas. Sim. Sim. Tem... E aí, qual é a linha? Entende? Isso. Qual é a sua linha de... Isso que é difícil, porque se a gente olha tudo pro lado espiritual, a gente descarta tudo que é algo de transtorno e tudo Clínico. mais. Clínico. Então a gente tem que. Difícil, cara. É difícil. E aí, assim, eu já tive a oportunidade de conversar com um rapaz e eu falar assim: ele tem algum transtorno mental. Nítido. Nítido, não para em lugar nenhum, não trabalha, enfim. A gente percebe nitidamente que ele tem alguma coisa. E aí eu falei: você faz acompanhamento? Não, não preciso, não. Nunca precisa. E aí eu lembro que eu fiquei muito preocupada. Eu falei: olha, se tem um surto aí. Que as pessoas podem surtar. Sim. Mas aí não cabe a Michelle. Eu perguntei se você faz acompanhamento, eu acho que é importante, né? E aí você vai. É igual quando você tá vendo a criança, aí você pergunta pro pai assim: ele é agitado, né? A criança é assim mesmo. Aí você começa. Mas ele Uhum. tá aprendendo no colégio? Ah, não, tem dificuldade. Você vai falar de TDAH. Não, meu filho não, ele é delicado. Então, eu assumo papéis. Então, quando eu sou psicóloga, eu sou psicóloga. Quando eu sou mãe, eu sou mãe. Quando eu tô lá no meu ambiente religioso, eu tô ali. E eu não vou falar de psicologia ali. Mas nem vai ver um pouquinho. Não, eu vejo, eu só vou ficar calada, né? Entendi. Eu só vou ficar calada, né? Não tem como não ver. Eu só vou ficar calada. Eu falo, mas ali eu não tô no meu papel de psicólogo, não, entendeu? Da mesma forma, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, eu te procurei porque eu fui indicada, né? E aí, qual é a sua religião? Aí eu falo assim, mas o que vai interferir a minha religião no meu atendimento? Se você falar que é agnóstico ou Entendeu? ou ateu, O vai que ser vai? ser mais... Aí o que eu assim, faço? Aí o que eu faço? Dependendo da pessoa. Qual é a sua religião? Como é que é a religião pra você? Porque não é sobre mim, é sobre a pessoa. mas ela já quer ver. Ela quer saber quer tudo saber como sobre você vai ver o que ela vai contar. Exato, mas aí não é o papel do Medo psicólogo. de escuro. Será que ela vai entender que é ação demoníaca? Ou será que ela vai dizer que eu tô Aí louca? não é o papel do psicólogo, não é o meu papel, não cabe a mim falar o que é certo e o que é errado, é o que é certo e errado pra você. Ponto. E as pessoas não estão misturando, e isso me preocupa muito. Tanto é que eu vou começar em outubro um grupo de leitura gratuito, cartas para o jovem terapeuta, justamente para eu começar a falar com esse público que quer ser, quer fazer, quer acontecer, pra gente discutir isso. Porque Você falou uma parada lá no começo que eu ia te fazer uma pergunta sobre essa questão vocacional, que você usa outro termo. profissional vocacional. Profissional vocacional. Agora é orientação profissional. Eu penso que isso seria quase que obrigatório para um jovem. Ainda que você só vai encontrar esse tipo de conflito. O pai quer uma coisa, a mãe quer outra. Eu queria tanto que Você na minha concorda época que eu eu tivesse também, a possibilidade. Eu também. Eu Isso queria muito. solucionaria, ajudaria a resolver tantos e tantos... Eu participei 3 anos de um projeto de forma totalmente voluntária de orientação profissional num pré-vestibular em Niterói, que era aos sábados. Eu acho que Foi as um igrejas dos poderiam momentos- ajudar tanto nisso, Quê? sabia? As igrejas poderiam ajudar tanto, porque toda igreja, dependendo do tamanho dela, sempre vai ter um profissional bom ali da tua área, assim como você, para chamar e fazer workshops e promover esse movimento, já que a igreja quer uma sociedade tratada, uma sociedade próspera. Eu acho que esse caminho seria tão bom. Então, acho que algo que estaria um resultado até um pouco rápido. Por que rápido? Quando eu digo rápido, sei lá, 6, 7, 8, 10 anos. De encaminhar os jovens para os lugares assim, onde de fato eles vão se sentir. Quando eu falei pra vocês que confortáveis. lá atrás eu queria fazer psicologia social, Uhum. o meu viés é totalmente... Eu não saí. Eu só fui por outros caminhos, mas eu acabo indo pro social. Por que isso? Eu acho que a gente só muda uma sociedade se a gente possibilita pra essa sociedade algo novo. Porque tá dado aí, ó. Agora, quando você fala assim, vem aqui,
Existe essa possibilidade pra você, vem comigo. Ó, você tem essa e essa possibilidade. O que é melhor? Fazer com que o jovem tenha uma visão crítica, só não reproduza. Hoje em dia tá todo mundo reproduzindo tanta coisa. Mas por que você tá reproduzindo isso? Nem sabe. Ah, porque eu ouvi no TikTok. Sim. Ou porque eu ouvi um professor falando, né? Vamos construir uma sociedade mais crítica, jovens mais críticos. Jovens estão muito assim. Pra chegar na reproduzindo o que o faculdade professor e fala. criticar um professor, sabe? Não, eles Pô, endeusam. hoje- Endeusam o professor. Não, eu não. Ah, É. E questionar, e pô, será É, que Vai isso ter é verdade? professor É porque tem criticando gente a que gente aqui, mas confunde. infelizmente é verdade. É porque tem gente que confunde crítica com. Como é que eu posso te dizer? A crítica como algo pessoal, entendeu? Tipo assim, chegar e falar, fulano, esse assunto. Aí o aluno, cara, mas eu. Me explica, porque eu não consegui entender. Eu não exatamente conforme as minhas vivências, eu não concordo com isso. Por que você acha isso? Já toma que eu sou Não, professor, mas eu é sou. ego. Hoje em dia, o que atrapalha as pessoas de crescerem é o ego. Porque eu prefiro que alguém fale assim, Michelle, vem aqui, ó. Não gostei do que você falou. Eu acho que você poderia ter falado dessa forma. Do que alguém falando assim, parabéns, hein? Porque será que Mas é o que é quem tá incentivado. batendo nas suas costas dando Mas parabéns é o que é verdade? incentivado, é o que é incentivado. Entendeu? Eu acho que eu cresço muito Ó, mais com eu uma vejo crítica do que só com elogio. Ó, por exemplo, eu vejo mensagens no Instagram direto. Se você vê em stories, as pessoas toda semana, ou quase todo dia, que a semana seja muito leve, seja só felicidade e seja só isso. Aí você olha e fala assim, É o cara, mundo das maravilhas. primeiro, É Alice. se você vai pegar ônibus de São Gonçalo até o Rio, Não vai ser. não vai ser tranquilo. Você vai de Já carro. não vai ser Se você tranquilo. vai de carro também, não vai ser tranquilo. É, então assim, aí, tipo assim, que seja só positividade essa semana. Aí eu falei assim, não. Provavelmente você vai receber alguns nãos essa semana. Então, aí a pessoa E o pega que você e se vai fazer frustra. com esse não? O que vai E fazer aí, o que com você isso? faz? Se frustra. Chora. se Ó, desespera, Não se quer toma todo remédio. não que eu recebesse na vida, eu desistisse de sonho, não estaria aqui. Eu já teria desistido Não, também. várias vezes. Não, eu desisti de sonhos. Gente, durante a pandemia. Olha só, eu encerrei um contrato em dezembro de 2019. Em 2020 começou a pandemia. Eu com vários projetos em mente. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Qual foi a sacada que eu tive? Cara, eu vou ter que investir na internet, no Sim. meu Instagram. E eu cresci tanto nesse período eu estudei tanto, eu comprei curso, eu estudei tanto nesse período de pandemia. Sabe o que eu ouvi? Você deixou de ser psicóloga, agora você é tiktokers. Agora você é influencer. Por quê? Por quem? Não, porque mas quem porque falou não isso? fazia nada. Não, mas por quem? Entendeu? Porque não fazia Não nada. faz nada. Sempre que Aí não faz sabe nada. aquela coisinha, tipo, querendo... Aquele tomzinho assim, tipo... Aí Eu mando logo pra merda. Eu sou bem prático. o que eu Mando logo pra pensava? Eu merda. falava assim, eu tenho um objetivo. O meu objetivo não é agora. O meu objetivo é para daqui a algum tempo. Se eu não fizer isso agora, o meu objetivo lá na frente não vai ser alcançado. Ok. Continuei, gente, ó. Pá. E eu lá nas redes sociais, era a forma. Aí eu recebi... E aí, assim, a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Eu recebo toda hora proposta pra comprar seguidor, tá? Toda hora. Eu não quero gente ali que me acompanha. Orgânico, é. Exatamente. É algo orgânico. Porque ter 10 mil e ter 3 curtidas é esquisito. Vamos ser sinceros? Pode ir agora aí, ó. É só 10 mil, vê quantas curtidas tem. É estranho. Comprou Aham. fato. Eu não Sim. quero isso pra mim. Aí eu, tal. Aí eu recebi uma ligação. Isso que é o espírito empreendedor, né? Uma coordenadora, ela vai saber agora que ela vai ver. Lá de Salvador, lá de Porto Seguro, no mercado. Eu adoro Porto Seguro. Eu também. Saudade de vocês. E aí, falando assim, Michelle, ó, eu tenho uma funcionária que te segue, que te adora, e você vai dar o curso de recrutamento e seleção, aí vai... Você consegue fazer online? Eu, claro! Você emite nota? Eu, com certeza! Desliguei o telefone, eu não tinha MEI. Eu fui pro meu marido, pelo amor de Deus, vamos abrir o MEI agora, porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu não tinha me ligado que eu tinha que ter MEI Sim. pra emitir nota. Mas a oportunidade bateu, eu falei, eu Sim, perco na mesma hora. na mesma Ou você hora. faz. Só faz. Cara,
abri o MEI, dei o treinamento, emiti nota, ok. A partir disso eu cresci. Por quê? Agora eu não preciso oferecer meu serviço só pra pessoa física. Pode ser Eu pra posso jurídica. pra Pra jurídica. jurídica. E aí você vai crescendo. Imagina se lá atrás eu ouço, para de bobeira. Hoje eu não faço mais dancinha, mas eu fiz muita dancinha, tá? Pra É porque chamar ele atenção. começou com esse propósito da dancinha e hoje, bom, não sei se... Tem mais. Nem tem mais. é Mas só eu quando tem mais o fiz quê? dancinha. Pra cacete. Ah, No não Instagram vejo. não tem mais. Não, Instagram TikTok. e TikTok. Não vejo, não não vejo. muito, Pra mim só aparece muito. conteúdo. Vou abrir É, aqui agora, conteúdo. tipo, Mas vai é aparecer. baseado No no que você vê. no que você Eu vê. fiz muita É só dancinha. informação. Não tenho vergonha. Fiz muita dancinha. Hoje eu não quero mais fazer dancinha. Mas foram as dancinhas que a menina lá de Porto Seguro me indicou pra coordenadora e eu dei um curso online de São Gonçalo lá pra Porto Seguro. Então você virou TikTok com muito orgulho falar pra pessoa. Não, eu nem tenho TikTok, é só Instagram. Uhum. Mas assim, cara, eu sabia que eu tinha que plantar aqui pra colher aqui. E eu tô colhendo agora. Olha quanto tempo, a gente tá em 2023. Então a gente tem que passar por coisas, a gente tem que vencer barreiras, a gente não pode deixar que o medo, que a crítica, que as pessoas vão te criticar, ponto. Tudo vai te criticar. Sim. Se você tá de blusa branca, vai te criticar, amarela vai te criticar, se você tá fazendo podcast, todo mundo vai te Pra mim, criticar. a crítica mais engraçada, pra mim, é o final. Quando a pessoa chega no auge da crítica. É quando você é pobre, você é criticado por ser pobre. Você não fez nada na vida e você é pobre. E aí você muda de vida, você fica rico e a pessoa vai te criticar. Pô, agora você é rico, só pensa em dinheiro, tá roubando, tá fazendo o que de errado? Tá roubando. Tá roubando. Porque a sociedade vê o rico sempre como um malvado que faz alguma coisa errada. Nós não falamos de dinheiro, a gente precisa falar de dinheiro. A gente precisa falar de dinheiro. Não se fala, gente. Cuidado que dinheiro. Não, a gente tem que Você é falar muito de dinheiro. ambicioso, Não, tá só- a gente tem que ser ambicioso. A gente só não pode atropelar ninguém pra alcançar o que a gente A minha quer. cabeça mudou em relação disso através da literatura. Entendeu? Claro. Eu Ó, fui dois eu fui condicionado a esse pensamento que veio primeiro do familiar, tá? Isso. Segundo da religião, aonde o dinheiro é a raiz de tudo. Todos os mãos. Olha, Não é dois, não, adoro dinheiro, adoro viajar, Então. adoro comer bem. Não é não. ó, dois livros que eu recomendo, que inclusive que eu passei pra você, que é O Mais Esperto que o Diabo e O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, já me indicaram esse livro. Cara, assim, é ótimo. É excelente. Poxa, entendeu? vamos É falar de excelente. dinheiro, vamos falar sim, é importante. E as pessoas são pobres na sua vida, ser pobre, a pessoa é pobre por causa desse conceito que já está intrínseco dentro da alma da pessoa. E tem muito rico pobre também, né? Não Porque a sei. gente tá falando de dinheiro, a Tem. gente tá falando de Tem, mas tem Muito. Tem rico aí que é Tem pobre. alguns, Pobre. alguns. Sabe aquele rico? Porque eu acho que uma coisa não condiz com a outra. Se ele é rico e é pobre, logo ele vai perder toda a fortuna Não, a dele. gente tá falando de dinheiro. Eu tô falando assim, existem. Quando você falou assim, os ricos que são deprimidos, tem gente que não consegue fazer a gestão do dinheiro. E o dinheiro vira um mal mesmo. A pessoa não consegue teve fazer a vários gestão. famosos aí, Não consegue milionários fazer a gestão. e pensando em Imagina uma suicídio. pessoa que não tem nada e de repente ter tudo. Ter tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Ela não precisa fazer mais esforço pra nada. É o que ela pensa, pronto. Autossuficiente. E nós não somos autossuficientes. A gente sempre vai precisar de alguém pra alguma coisa, sempre. Sim, eu li aquele livro do Napoleão Hill, O Segredo das Mentes Milionárias. Esse livro, foi o do Tim Revere? Não, A capa é branca. Sim. Eu já li esse livro também, muito bom. Então, o segredo. Eu tive que ler esse livro, acho que 4 vezes para entender o segredo da mente milionária. Porque ele vai falando, você vai ficando deslumbrado com conhecimento. E hoje eu sei o segredo da mente milionária. Eu não vou falar aqui porque eu tenho um projeto para poder explorar em relação a isso. Mas tirar a mente de pobre de um pobre é muito difícil. E é isso que condiciona você. Mudar a mentalidade é difícil. difícil. Caramba, eu não... É difícil. É muito difícil. Porque você tem uma estrutura emocional, você tem uma estrutura familiar, você tem uma estrutura social que você tem que aos poucos ir quebrando algumas barreiras. E o que você acha? Esses conceitos que deixam a gente aprisionado em uma série de coisas ruins. Ser pobre, se achar incapaz, se achar ruim.
tem método? É pensado, foi algo orquestrado para a sociedade ser assim? Ou aleatoriamente as coisas aconteceram? Vamos pensar historicamente. O Brasil, ele vem de uma colonização de portugueses, né? Espanhóis, chegaram aqui, exploraram, e a gente não é explorado até hoje. Sim. A gente é explorado até hoje, se for parar pra pensar. O Brasil é rico. Gente, era pra gente estar em potência. Você já parou pra pensar nisso? Já parei para pensar. Era pra gente estar na potência. O que acontece que o Brasil parece que não avança? Será que querem que a gente avance? Eu entendi seu ponto. Entendeu? Eu concordo. Será que querem estudantes criticando, tendo opinião, Tendo informação? Não querem. Eu não acho que não. Entendeu? E aí, quando você pensa, quando você questiona, você é arrogante, você é prepotente. E é visto até pelas pessoas da família como desse jeito. Né? Exatamente. Michele, nosso papo, se deixar, vai mais, né? Eu já até pedi pra remarcar minha paciente aqui pra mais tarde. Deixa eu ver se Ui, ela meu responder. Deus do céu. Vamos ver se ela vai responder. Vai, fala. Eu tenho que encerrar porque nós temos um horário. Tem horário. Porque se deixar aqui, a gente vai vai embora. ficar. A gente Vamos não quer te remarcar, atrapalhar. então, pra A gente gente não quer conversar. atrapalhar, não. Vai ter que Vai ter que ser remarcado. Tem que ser remarcado. Porque gente aí- fala A gente não mais. falou metade das Não coisas. falou, Não falamos de metade do que a gente Porque a gente ia abordar na introdução, gostaria. que eu gravei Ficou- aqui sem vocês Ficou, perceberem. ficou a mesma coisa da contadora, da Vera também. A gente vai e vai falando. Porque são assuntos que é importante de ser falado para as pessoas Eu adoro entenderem. podcast por causa disso. Antigamente as pessoas aprendiam nas conversas de esquina, de ônibus, final de igreja, sentava, conversava. E agora a gente consegue ver as pessoas conversando do outro lado da tela. Isso é maravilhoso. Não, isso é maravilhoso, cara. Foi muito bom. Foi muito bom. Poxa, muito obrigado. Deu pra esclarecer as dúvidas. Eu aprendi muita coisa. Deu pra esclarecer as dúvidas, mas ainda tem muitas ainda. Tá. Tá? Mas aí a gente não quer atrapalhar também com seu tempo também. A gente não quer atrapalhar. Até porque uma boa profissional, a gente Uma boa tá profissional, sempre com... Já, Não, eu mandei mensagem pra minha tá indo- paciente aqui. A gente consegue botar 1 hora depois, pra eu saber que ia terminar, mas acho que vai dar tempo. Ó, então vai dar tempo. Então Tá. vamos- Mas tem mais alguma coisa? Alguma última pergunta? Não vou fazer pergunta pra A última passar. Vamos pergunta. deixar pro próximo. Aproveita e utiliza o espaço aqui para jabá. divulgar o seu Tá. trabalho, suas redes Tá, sociais. Psicologia e Carreira é a minha empresa, né, meu MEI aí de desenvolvimento profissional, é consultoria estratégica de desenvolvimento empresarial e profissional. Tá? Top, hein? Então assim, as empresas me chamam para implantar RH, para pensar fora da caixinha, para desenvolver líderes, que é fundamental. Então, é a minha empresa. E, além disso, como psicóloga clínica, né? Eterna estudante de psicanálise. Amo essa abordagem. Acho que é a abordagem que funciona para mim, enquanto sujeito e o que eu acredito, né? Enquanto para meus pacientes. E aí, mentoria de carreira, transição de carreira, enfim... www.psicoecarreira.com.br, meu site. Michele Gonçalves, psicóloga, tudo junto no Instagram. No Instagram. que legal. Gente, não deixe de seguir, tá? E, Michele, muito obrigado por Foi muito hoje. legal. Foi muito Foi legal. ótimo, A gente já muito vai bom. marcar outro já, Muito porque a gente bom. vai Cara. precisar falar mais ainda com mais temas. E, pessoal, as perguntas vão ser respondidas, tá? A gente vai separar as perguntas, que fizeram algumas perguntas, mas a gente meio que respondeu. Aham. E Mas aí você é bom que que fica com perguntou, vamos o fazer o triplo gostinho- C, né? Tem um triplo C, né? Curtir, compartilhar. Curtir, compartilhar e o quê? É triplo C. Curtir, compartilhar e Comentar. se Comentar. inscrever, comentar e se inscrever, Se inscrever também no Se canal. inscrever Vamos dar uma também. força aí pra ter sempre esses assuntos que só agregam nas nossas vidas. E é isso aí. Sou profissional excelente. Eu adorei. Adorei, Pode me tá. chamar que eu... Com certeza. Gente, obrigado. Valeu. 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 Tchau, tchau.